A voz dizia que odiava as pessoas. Estava escuro e nublado lá fora. E havia um chalé com luzes acesas em todos os cômodos. Havia muitas pessoas em pé em uma grande sala branca. Elas estavam sorrindo muito. As mulheres usavam vestidos longos de noite e os homens usavam ternos clássicos de negócios. Todas elas se reuniram em frente a um homem gordo que estava contando algo. Na mão da pessoa havia uma bola mágica que brilhava com uma luz azul intensa. Essa bola em sua mão foi conjurada por um homem em um terno bege clássico. Ele tinha longos cabelos azuis. Seus olhos estavam baixos. Era evidente em seu rosto que ele estava insatisfeito com o que estava acontecendo. Um homem gordo de terno clássico, luvas brancas e gravata borboleta no pescoço sorria largamente, apontando para esse homem e dizendo às pessoas para darem uma olhada na novidade de sua coleção. O homem apontou a mão para o cara que estava de joelhos. Ele tinha uma mão na qual conjurava sua bola mágica, e atrás dele havia estátuas de gárgulas. O homem o chamou de lâmpada viva. O homem começou a dizer a seus convidados que essa coisa é bastante famosa. Ele tem certeza de que todos já ouviram falar dela. Ele gritou enquanto dizia a esse cara que era Bai Zing, um perdedor com 1.200 unidades de força. Até mesmo o governo notou quando ele despertou sua habilidade de nível F. Essa bola de luz em sua mão é tudo o que ele pode fazer. O homem disse que as pessoas deveriam dar uma olhada nesse brilho. É o ideal para uma luminária de chão. O homem continuou a segurar a mão e a mostrar sua habilidade para as pessoas que o observavam com rostos altivos. O homem continuou dizendo que o cara não lhes custará muito. Ele vende com desconto. Afinal de contas, se não fosse por seu coração bondoso, o pobre rapaz teria sido vendido por órgãos. O homem olhou para aqueles rostos ricos e descarados que o encaravam como uma coisa e riu alto. Naquele momento, ele só pensava que não havia pessoas boas no mundo. Ele vai matar todo mundo, destruir todo mundo, toda a humanidade. O homem de olhos vermelhos estava sorrindo e pensando em tudo isso, e estava muito zangado. A história começou com o fato de que o mundo estava poluído. O infortúnio desceu sem aviso ou razão. A estátua da grande valquíria sofreu mutação, convocando monstros de pedra de 100 metros de altura que arrasaram cidades. Os portais de Mana se transformaram em portais interdimensionais e a Terra foi inundada por hordas de alienígenas. A Adventure Island foi completamente devorada por um molde malévolo e tomada por demônios. Uma pequena loja de coisas misteriosas na cidade botânica de repente se transformou em um livro plano e começou a aparecer em diferentes lugares do mundo. Pessoas, animais e edifícios eram atraídos para dentro dela e nunca mais voltavam. Uma folha caída em seu ombro, um cachorro em uma coleira, algo agarrado em sua mão direita. Qualquer objeto poderia se transformar em um objeto infectado. Em 6 meses, a população mundial havia diminuído de 12 bilhões para 6 bilhões. E, naquele momento, os Seekers chegaram. Foram eles que se fortaleceram com a infecção. Eles ganharam respeito, fama e riqueza imediatamente. Sua tarefa era limpar os infectados. Os Seekers são os salvadores das pessoas, a última esperança da humanidade. Quanto a Bai Zing, um homem com uma mochila nas costas, vestindo uma jaqueta vermelha e com longos cabelos azuis bem arrumados, estava andando em algum lugar. Seus olhos estavam vermelhos, suas sobrancelhas estavam franzidas. Ele estava de pé no território de um campo esportivo em uma esteira, olhando sorrateiramente para algum lugar, e em suas mãos segurava um lençol branco. Surpresa! Ele acabou de renascer. O cara estava de pé no terreno da escola, cercado por um grupo de pessoas, todas usando o mesmo uniforme, jaquetas vermelhas com gravatas. As moças usam saias e meias até o joelho, e os rapazes usam calças bege clássicas. Bai Zing ficou ali parado e pensou que todos os seus problemas eram apenas por causa das pessoas. Elas não merecem viver. Bai Zing olhou para seus colegas de classe, sorriu e disse que começaria com os alunos da escola. Logo ele passaria no exame para o candidato. Todos estavam na quadra de esportes conversando entre si, mas o rapaz estava sozinho. De repente, ele foi tocado por uma mão grande e coberta de tatuagens. O rapaz se assustou e olhou irritado para a pessoa. Era um homem grande com uma camisa colorida, com cabelos loiros e um brinco na orelha. Ele estava falando sobre procurar Bai Zing por toda parte. Perguntei ao homem por que ele decidiu se esconder no meio da multidão. Eles se entreolharam, e o homem continuou perguntando se ele entenderia se perdesse tudo dessa vez. Bai Zing olhou para o homem um pouco assustada, mas, ao mesmo tempo, ela estava extremamente irritada e pensou: aqui está ele. Kim Ok é uma dessas pessoas que arruinou a vida do cara. Bai Zing se lembrou do passado, quando esse cara o intimidou e o intimidou. A senhora continuou a importunar o rapaz e a perguntar por que ele estava calado. Em seguida, o homem chamou todos que estavam na quadra de esportes e disse para darem uma olhada. Quem está aqui com eles? Todos se viraram e olharam.
e o homem apontou e gritou que era Bai Zing. Todos o conhecem? Ele está prestes a ser testado para o programa SER novamente. Um verdadeiro gênio que mostrou de 1 a 200 pontos de força em um teste há 3 anos. Esse é o futuro de toda a humanidade. As crianças ficaram perplexas e riram alto, dizendo que se lembravam dele. Mas eles não conseguem acreditar nisso. Com esse nível de força, se eles tivessem tanto, iriam direto para o escritório da organização. Todos estavam ali apontando para Bai Zing e rindo alto. O homem de camisa colorida deu um tapinha no ombro dele e perguntou se a atenção de todos havia atraído as forças. Se Bai Zing se tornar um buscador, o homem poderá vendê-lo com um lucro e, assim, pagará 1/10 de sua dívida. E se ele falhar, ele o venderá como órgãos e dará seus ossos ao cachorro de sua filha. Bai Zing sorriu sem olhar para cima e pensou que tudo estava indo como antes. Mas, então, o homem morreu de infecção antes que ele pudesse descontar nele, o que o cara ainda lamenta. De repente, Bai Zing agarrou Qin Ooke pela gola de sua camisa. Qin Ooke ficou surpreso com essa ação. Bai Zing o puxou, confiante demais em suas habilidades, e perguntou se ele havia comido o suficiente para gritar tão alto. Quantas coisas ruins você teve que comer do cachorro da sua filha para se saciar? O homem ficou surpreso e extremamente irritado. Tentou acertar o cara e gritou para Bai Zing que ele era um canalha. O que ele disse? Bai Zing não estava perdido, abrindo os braços para os lados, provocando o homem a bater nele. Só por causa disso, ele poderia ser reprovado no exame. E como Qin Ooke explicaria ao seu chefe que estava sem dinheiro novamente? O homem ficou de pé e olhou para Bai Zing com um desejo selvagem de bater nele. E o cara perguntou: o que foi? Não tem espírito suficiente? Qin o deixou ir e disse que tudo bem. Ele estava se escondendo deles por 3 anos. É melhor que ele passe no exame. Caso contrário, será ruim. Bai Zing estendeu a mão na frente do rosto do homem, que ficou surpreso com essa ação. O cara fez uma arma com seus dedos. Supostamente atirou nele e disse que havia marcado a arma. Bai Zing se virou e foi passar a seleção, gritando que o homem não fugiu. Eu o verei novamente. Quando Bai Zing passava por seus colegas de classe, eles se afastavam dele e diziam para ele não se aproximar ou fazer contato visual. Eles gritaram para que ele não se aproximasse mais. Afinal de contas, eles são muito fracos para ele. Os caras começaram a persegui-lo e a dizer para ele ir para onde estava indo, não para ficar com eles. Bai Zing sorriu ao passar por eles e achou ótimo, porque essa era a natureza deles. 3 anos atrás, durante o exame de busca na escola de ensino médio Wei, todos os participantes se reuniram no estádio e ouviram Bai Zing, que subiu no palco e disse que queria se tornar um buscador forte. Seus olhos eram brilhantes e ele parecia um garotinho fofo. Ele continuou dizendo que seu sonho era proteger a humanidade e acabar com toda a poluição do mundo. O rapaz se curvou, e as pessoas se levantaram e discutiram sua força, dizendo que 1 em 200 unidades. Sim, essa criança é o futuro de seu país. Após a apresentação de Bai Zing, o detector Pushkin foi convidado a subir ao palco. O sistema informa que uma classificação, Pushkin, habilidade de previsão do futuro, nível de poder desconhecido. O diretor se aproximou de Bai Zing, colocou a mão na cabeça dela e disse que iria prever o futuro dela. O diretor disse que ainda não sabe qual habilidade despertará nele, mas ele vê claramente que ela brilhará mais do que todas as estrelas do céu. As crianças ficaram encantadas e disseram que nem mesmo o principal protetor de seu país, o Lord Evergreen Vini, recebeu tal previsão. Bai Zing é um verdadeiro gênio. Precisamos contar a todos com urgência. Bai Zing estava no palco muito feliz nesse momento e pensou que, a partir de agora, sua vida mudaria, sua mãe ficaria orgulhosa dele. Eles finalmente comeriam o suficiente. Sua irmã poderia comprar uma saia longa para cobrir as cicatrizes nas pernas e o pai não precisaria mais se matar de trabalhar carregando tijolos para o canteiro de obras. Talvez ele até consiga criar coragem para conhecer garotas. E então tudo começou. As reportagens dos jornais, muitas ofertas de bolsas de estudo, grandes organizações queriam dar a Bai Zing um emprego antecipado. Ele ficou muito feliz. E então seu poder foi despertado. Era uma esfera de luz de nível F, apenas uma bola de luz do tamanho de um punho, sem efeito, sem poder de ataque, nem mesmo calor, nada, apenas a própria luz. Os caminhos de felicidade que se abriam diante dele não passavam de um abismo cheio de monstros fétidos. Ao despertar uma habilidade tão inútil, ele se tornou um Zenin. Caídos no abismo escuro, os monstros cercaram Bai Zing e começaram a gritar e a zombar dele. E este é ele com 1 em 200 pontos de força. As guildas e corporações de Ser investiram nele, e todas sofreram perdas. A Monsters ofereceu ao rapaz a abertura de uma fábrica para a produção de lâmpadas.
Rei da Luz. Como disse o diretor, ele literalmente brilhava. Ele é apenas uma zombaria de toda a sociedade Seer. Quando Baizing se endividou com sua mãe, a casa deles foi leiloada. Minha mãe ficou gravemente doente e meu pai, que foi ameaçado pela empresa de Kim Oke, teve que fugir para o exterior, levando sua irmã com ele. Baizing, por outro lado, foi forçado a fazer o exame para que pudesse pagar a eles todo o seu salário como uma dívida. Informações sobre o participante do exame para candidatos. Nome Baizing, gênero masculino. Idade 18 anos, habilidade grau F, esfera de luz. Unidades de energia 1 e 200. Local de nascimento país X, cidade de Ryui. Local do exame cidade de Ryui, escola secundária. Baizing olhou para o pedaço de papel em sua mão e pensou que, até agora, tudo estava exatamente igual ao passado. O cara olhou para a garota com a espada na mão e disse tudo também, inclusive ela. A garota tinha longos cabelos roxos grisalhos e segurava uma espada na mão, parecendo incrivelmente bela. Quando a humanidade for destruída, somente ela permanecerá. De repente, os palestrantes pediram aos participantes que prestassem atenção. Todos olharam para cima. Havia 3 pessoas na frente deles que disseram que os infectados foram liberados para o campus para o exame. O teste começará em breve. Eles foram instruídos a formar equipes, encontrar os infectados e selá-los. A interferência externa é estritamente proibida. O exame será realizado sob a supervisão de um júri independente. Uma mulher de cabelos longos encaracolados disse ao microfone que estava anunciando o início do exame do Seer. O sistema informa que o examinador é Xiao Zai. Eles desejaram boa sorte aos participantes e todos fugiram em pânico. Somente Baizing ficou quieto e observou o que estava acontecendo. As meninas corriam até um rapaz bonito com cabelo branco dourado e diziam que queriam estar na mesma equipe que Shen Zhao. Outra garota disse que ela seria útil. Sua habilidade é de cura avançada de nível D e seu nível de força é 28. Outros se levantaram e gritaram para que Wang Xun se juntasse a eles. Eles estavam sentindo falta de alguém com um ataque de nível C. Os outros caras estavam lá gritando que estavam procurando um atacante de nível B e outro de nível D com combate de longo alcance. O careca estava gritando sobre como ele poderia convocar um esquadrão de esqueletos para receber dano. Se houver pessoas interessadas nisso, o homem estava no topo e disse que muitos alunos já concordaram em criar equipes com antecedência, o que é um pouco injusto. Uma garota segurando um tablet na mão, usando óculos e cabelos ruivos curtos, disse que aqueles que estão acostumados a ficar sozinhos não viverão muito tempo. O melhor ataque é reunir um grupo no menor tempo possível. O sistema informa que este é o observador Lai Jinlin. O examinador Xiao Zai respondeu ao homem honestamente. Sobreviver ao desafio é o que é justo. Família, amigos, dinheiro e poder também são componentes do poder. E exclamou em voz alta o buscador vivo, o buscador útil. O supervisor disse que 95% dos examinandos já formaram equipes. Eles apresentam um nível decente, entre eles uma habilidade de nível A, 3 de nível B e 47 de nível C. O rosto da espectadora mudou radicalmente. Ela começou a suar e disse que, em termos de unidades de força, a maioria está abaixo de 100. Como é possível que seja um em cada 200 unidades? Por que esse aluno precisaria de um exame? O sistema informa que o supervisor Oman disse que o rapaz não apenas passou no exame geral, mas também não encontrou uma equipe para ele. Todos foram divididos em grupos. Um cara veio até eles e pediu que o aceitassem. Ele quer ser um Seer. Outro cara de uma das equipes se virou e bateu nele, e disse para ele deixar o cara para trás, e Hank, deixe-o ir embora daqui. Baizing ficou atrás dele e disse que, já que ele não tinha uma equipe, por que não nos juntamos a ele? O cara olhou para ele terrivelmente enfurecido e gritou, quem precisa dele? Ninguém o leva para a equipe porque Baizing está ao lado dele. Baizing então lhe disse que o cara era apenas do Hank. De repente, Baizing levou um soco no rosto com toda a sua força, e ele caiu no chão, enquanto o cara gritava para ele não ousar se aproximar. Baizing olhou para ele, sangrando profusamente, e se lembrou de que esse cara veio até ele há 3 anos, colocou o braço em volta de seus ombros, apertou sua mão e disse, os dois são da aldeia, então vamos chamá-lo de Irmão Bai. O Irmão Bai é muito forte. Pedi a ele que prometesse levá-lo consigo quando fosse trabalhar em uma grande empresa. Baizing se sentou no chão, cobrindo o nariz que sangrava com a mão, e olhou para seu amigo de outrora, que se aproximou dos rapazes e gritou para eles. Eles viram? Ele é realmente um lutador. Faremos o que você disser. De repente, alguém disse a Baizing para pegar algo. Era a mesma garota de cabelos longos e com uma espada na mão. Ela lhe entregou um guardanapo para limpar o nariz. Baizing lhe agradeceu. Ele olhou para aqueles olhos roxos,
limpando o nariz com o guardanapo e dizendo à moça para ter cuidado, pois ela ainda não estava acordada. A garota virou a cabeça para o lado, olhou para a espada e disse para ele não se preocupar. Todo mundo já sabe que ela não tem nenhum talento, força ou habilidade. Bai Xing começou a se levantar e respondeu: quem sabe o que acontecerá no futuro? Um rapaz se aproximou da garota e se dirigiu a ela pelo nome, chamando-a de senhorita Yushin. Ele disse que estava pedindo que ela passasse suas informações para formar uma equipe. O sistema informa que a classificação B, Mao e Shonyon, habilidade punho de pedra, nível de força 212. Yushin disse que seu primo contratou pessoas para ajudá-la a passar no exame. A garota olhou para Bai Xing e perguntou se ele poderia se juntar a ela. O rapaz se curvou e disse que a palavra da senhorita Yu era lei para eles. Quanto à recompensa, o rapaz não teve tempo de terminar, e a moça interrompeu dizendo que não era uma pergunta. Bai está agora com eles. Bai ficou surpreso, até um pouco confuso, e perguntou por que Yu estava ajudando. Ele estava olhando para ela seriamente, exigindo uma resposta. Afinal de contas, isso é muito importante para ele. A garota nem sequer olhou para ele, perguntou retoricamente, e talvez ela goste. Mas não pense muito, não mesmo. Antes que ela pudesse terminar de falar, Bai foi até o grandalhão com as folhas de papel e estendeu a mão com um documento. Sorriu gentilmente, cumprimentou-o e disse ao Sr. P. Maia-zon que esperava uma cooperação produtiva. O cara ficou surpreso e perguntou como ele sabia disso. Bai respondeu que isso simplesmente aconteceu. Ele lhes mostrou sua bola mágica e disse que sua habilidade é uma esfera que pode iluminar o desconhecido. Com a ajuda dela, ele lia seus pensamentos. Os rapazes ficaram na frente dele e ficaram muito surpresos, dizendo: uau! Então ele não é tão perdedor quanto diz. Bai deu uma risadinha e disse que estava fingindo rir. Lá fora, o tempo estava bom. O sol brilhava intensamente e havia nuvens brancas e fofas no céu. O exame começou. Todos os adolescentes foram convidados a ir para a área da escola e começar a procurar pessoas infectadas. No território da escola, havia crianças, um grupo de 4 pessoas. O sistema informa que Shen Zhao é de nível C, habilidade de lava, nível de poder 37, classificação D, Grey. Habilidade Creeping Sprouts, nível de poder 12. Classificação D. Liu Shenshu. Habilidade Stun Stance, nível de força 8. Classificação D. Wang Yushun. Habilidade de cura avançada, nível de poder 28. O cara disse ao seu grupo que esperava encontrar pelo menos uma pessoa infectada aqui. Grey gritou para o capitão: ela está sentindo algo lá fora. Ela apontou para um gazebo cercado de árvores. Liu Shenshu tomou uma posição e disse que abriria caminho e, com toda a velocidade, correu para esse lugar. Brotos começaram a crescer do chão e ela gritou: aqui está! Uma grande planta emergiu do solo. O sistema informa que se trata de um 4 lariço carnívoro, o Demon Clover 18. As meninas estavam cercadas por essa flor, e a menina gritou para seu parceiro por trás. Atrás dela, havia lariços negros carnívoros. Trevo F3, número 18. As companheiras estavam cercadas por plantas. Elas estavam um pouco em pânico e gritaram que havia muitas delas. Grey não conseguirá dominar todo mundo. O cara gritou com um Lu para atordoá-los. Eu ganhei tempo para eles. A garota estava um pouco assustada e disse ok. Lu assumiu uma postura atordoada e disse ao capitão que só poderia segurá-los por 8 segundos. Shen enfiou as mãos no chão, disse que já era o suficiente e começou a derramar lava. Todas as plantas começaram a queimar e, assim, o grupo as derrotou. Shen sentou-se no chão, um pouco cansado, e disse que eles fizeram um bom trabalho. Perguntei aos outros se estavam todos bem. Lu caminhou até a flor queimada e chamou o capitão, com o núcleo da flor principal em suas mãos. O cara disse que isso agora é um 4 lariço demoníaco selado e 18. Ele passará a informação para os examinadores. Lu foi até a capitã e colocou a bola em sua mão. O cara olhou para esse núcleo e disse que, se você o plantar, a flor infectada crescerá novamente, embora não seja o principal, mas sim o secundário. Esse recurso pode ser considerado ilimitado. Produção de novas espécies. Fazendo o papel cruzar plantas, objetos selados, esses são os verdadeiros tesouros da humanidade. O poder da humanidade durará para sempre. O outro grupo estava caminhando perto da porta da escola. Bai ficou em silêncio, mas então a garota lhe disse para ficar atento. Eles poderiam se deparar com uma pessoa infectada a qualquer momento. Bai piscou para ela e disse para não ter medo, pois o capitão deles já era do nível B. Bai caminhava e estava muito infeliz, pensando no fato de que ninguém havia sido descoberto ainda. Virando-se para Mao e Jun, ele disse que estava perdendo a paciência. O chefe disse que eles apareceram inesperadamente e que procurariam por mais. Então Bai pensou que não,
Ele não havia encontrado a pessoa infectada que poderia criar a área de infecção. Bai olhou para o canto do prédio que tinha uma teia de aranha e uma pequena aranha preta. Ele continuou pensando que a área de infestação era uma zona ao redor da pessoa infectada, isolada do resto do mundo. Mai estreitou os olhos e pareceu sentir algo. Apontou o dedo para a porta e pediu a Baizinho que usasse sua esfera para iluminar o depósito. A garota interveio e perguntou com raiva se eles não tinham lanternas. Naquele momento, Bai estava tremendo. Ele se arrepiou. De repente, ele quase chorou. Com grandes olhos brilhantes e um arco-íris atrás das costas, exclamou e disse que é claro que ele pode. Era a primeira vez que alguém precisava de seu poder. Um alegre tchau correu para a frente, batendo no ombro de todos e dizendo que iluminaria o caminho. Ele sorriu e bateu o pé. Todos ficaram surpresos e não entenderam o que estava acontecendo. De repente, tudo foi engolido por um abismo azul e negro. Todos ficaram chocados e assustados. Nesse momento, no quartel-general dos sentinelas, os sentinelas ficaram em frente às telas e disseram que haviam perdido contato com um dos grupos. Parece que a única classificação sem infectado está envolvida. O examinador disse que está tudo bem. A morte é um resultado frequente do teste. A bola estava queimando na mão de Bai, e eles estavam presos no covil de uma grande aranha. O sistema informa que se trata de uma aranha demoníaca C-124. O chefe parou seus companheiros com a mão e disse a eles que ficassem de pé e ouvissem suas ordens. Ele disse ao Wang Qin para controlar os sons e não deixar a aranha acordar. Lai Jinzai tentará consertar isso sozinho. O sistema informa que o Wang Qin, classificação C, tem controle de som. Nível de potência 79. Categoria C, Lai Jinzai. Habilidade: membro do clã aracnídeo. Nível de força 137. Um dos membros do grupo apontou o dedo para Bai e se virou para o Capitão Ma, dizendo que talvez eles pudessem lidar com ele primeiro. Não deixe que ele se intrometa. Você se aproximou desse cara, pegou a espada dela e perguntou do que ele estava falando. Ele foi pago para matar outros participantes? O capitão disse que essa palavra mal usada é uma ordem. Portanto, não o deixe falar bobagens. Então o capitão se aproximou de Bai e lhe disse para ficar ali e brilhar como uma lanterna. Outro rapaz do grupo sorriu maldosamente e perguntou aos outros se poderiam amarrá-lo ao teto. Afinal de contas, uma grande lâmpada sairia. Todos começaram a rir, exceto você, que estava atrás dela, e começou a suar um pouco, dizendo a todos que tomassem cuidado porque havia algo errado. Bai Zing foi até você e segurou a mão da espada. Você ficou surpresa e perguntou o que ele estava fazendo. Bai então lhe perguntou: essa é uma espada mágica, certo? Ele arrancou a espada da mão dela e disse que ambos eram péssimos lutadores. Mas ele pediu que ela deixasse que ele, um homem, a protegesse. Il ficou surpresa com essas palavras, corando e olhando para Bai em um estado de estupor. Ele acrescentou que ela não deveria olhar para o fato de ele ser magro. O fogo da justiça arde dentro dele. A propósito, ele notou algo aqui. Há algo errado com a sombra. Alguém pode estar se escondendo nela. Ele fincou a espada na sombra que estava aos pés de Il. Os meninos se viraram para olhar para eles com surpresa, sem entender o que havia acontecido. Bai sorriu maliciosamente e gritou para que o membro da família Zai Yuguan saísse. Il congelou no lugar e não entendeu o que estava acontecendo. Bai puxou o braço de Il e eles ficaram olhando para a sombra onde a espada estava presa. Um cara começou a aparecer das sombras e disse: o Bai tem um olho tão afiado. O sujeito começou a dizer a Bai para participar de sua pesquisa, para a transferência de seu poder. É claro que ele pagará. O sistema informa que uma classificação, Zai Yuguan, habilidade de sombra negra, nível 817. Il ficou surpreso. Era seu primo Zai. Bai ficou ali, sorrindo e um pouco irritado. Nesse momento, uma enorme aranha começou a comer o resto do grupo. Zai se aproximou da aranha e disse a ela para comer um pedaço da mão do cara. Ela medirá a mudança no nível de força. Então o primo a agarrou e começou a despi-la, dizendo-lhe para não tremer. Caso contrário, ela estragaria toda a diversão. Ninguém se importa com ela. Seu pai logo perderá o cargo de chefe de família. Pobre mãe. Ele não teve tempo de terminar quando Bai o interrompeu. Chamou e disse que agora ele entenderia o que é humilhação de verdade. Bai estendeu a mão com a esfera mágica, sorriu amplamente e disse que era hora de mostrar sua verdadeira habilidade. O sistema informa que o nome é Mão de Deus. A classificação é desconhecida. O talento concede ao alvo uma habilidade aleatória com a mesma energia do hospedeiro. Em seguida,
revogada, a habilidade pode ser revogada e o alvo receberá um retorno proporcional à força. As habilidades enviadas são adicionadas à lista e podem ser usadas a critério do proprietário. Nível de força 1 em 200. Lista de habilidades de renascimento e as outras 3 habilidades ainda são desconhecidas. Os caras da banda estavam lá gritando que aquilo era ruim. Bai está lançando algo. Temos de detê-lo. Caso contrário, eles não serão inquilinos. O comandante gritou que eles dariam tudo de si. Caso contrário, ele os mataria. Todos olharam uns para os outros em silêncio e riram em uníssono. Começaram a apontar o dedo para Bai e a dizer que o segundo despertar só acontece nos mangás. O que ele foi capaz de fazer mesmo quando acordou? Zai deu uma risadinha, sorrindo e dizendo a seus companheiros para pararem. E, de repente, suas sombras começaram a envolver o corpo de Yu. Ele se aproximou dela, agarrou-a pela garganta e disse que eles começariam a se divertir. Yu ofegava com lágrimas nos olhos enquanto olhava para Bai e gritava para que ele se apressasse e corresse. Bai fez uma cara séria, mas não fez nada. O líder da equipe ficou na frente da menina, olhou para ela com uma cara de malandro e perguntou a Han: bem, não, se ele conseguir resistir ao seu golpe, eles o deixarão ir. O garoto começou a conjurar seu poderoso punho de pedra e sorriu. Nesse momento, os outros rapazes disseram a Wang Qin para cuidar da aranha primeiro. Nesse momento, Yu, que foi aprisionada por seu primo, pensou que não havia saída. Se ao menos ela pudesse despertar a habilidade em si mesma, ela lidaria com eles com suas próprias mãos. Baiwen disse a Yu Xin que lhe daria uma chance de mudar seu destino. Ela ficou muito surpresa e olhou para ele, que apontou sua bola para ela. Ninguém esperava por isso. Zai disse ao cara para não interromper sua diversão e conjurou uma parede de sombras, mas a luz atravessou esse escudo. Zai ficou surpreso e pensou em como. Será que ela passou silenciosamente por seu sangue? A bola voou direto para você e tocou a testa dela. De repente, a garota começou a arder em vermelho e disse o que estava sentindo. Zai ficou terrivelmente surpreso e perguntou o que é isso. O despertar da aura. E ele disse o que isso significa? Como a bola de luz desse cara ajuda os outros a acordar? A prima tinha sido uma perdedora inútil a vida toda e agora tinha despertado uma habilidade. Zai olhou para o cara enquanto ele estendia a mão e disse: nada mal. Como ele encara a oferta de trabalho que fez anteriormente? Bai respondeu que recusaria porque não gosta de trabalhar para seus tios. Naquele momento, Yu está se transformando em uma sólida bola de fogo. E o cara sorriu e disse que ele já estava morto, mas que não receberia um salário de qualquer maneira. O primo retirou abruptamente as mãos da garota, olhou para ela e perguntou o que estava acontecendo. Está quente. Será que ela tem o dom do fogo? O sistema informa que sua classificação é Jiayu Xin, habilidade de controle de temperatura, nível de poder 1N200. Você olhou para a mão dela que estava queimando com fogo e disse que ela havia despertado. Nesse momento, Bai estava sentado em uma pedra e disse a ela para se mexer melhor, não ficar parada. A garota então olhou para o primo com seriedade. Suas roupas foram reduzidas a cinzas pela alta temperatura e ela estava prestes a atacar Zai. Na época, ele ficou assustado e disse que ela tinha uma aparência horrível. Seria melhor que ela descansasse e se familiarizasse mais com sua habilidade. E Ma a ajudará. Nesse momento, o cara estava correndo em direção a ela com seu punho de pedra, balançando e tentando acertá-la, gritando para que ela não guardasse rancor dele. Sinto sua falta. A garota se virou e queimou o cara até o chão com seu fogo. O primo ficou surpreso. Ele começou a suar levemente e perguntou o que? Impossível. Nem mesmo ele seria capaz de matar o Rank B em um único golpe. Zai se transformou em um disfarce de sombra, rastejando no chão. Disse que a chama é uma habilidade simples de classificação F, mas que também despertava um controle avançado de temperatura. Os pontos fracos dessa habilidade estão na superfície. A energia para o controle é extraída de dentro, e o raio de ataque é pequeno. O cara não saiu de sua sombra. Olhou um pouco para a prima que estava de costas para ele e disse que quase conseguiu. Sua lâmina de sombra mataria facilmente. Kuzan começou a se aproximar e disse que a doce prima, para o bem de toda a família Zai, já havia morrido. Naquele momento, Bai olhou para seu primo e se virou para ele, perguntando se ele achava que estava seguro. Afinal de contas, ela tem o nível de força dele de 1 em 200 unidades e a habilidade Arranque. Ela o esmagará como um inseto. Meu primo ficou furioso e disse que me mostraria o inseto. Seu canalha. Naquele momento, Yu se voltou contra Zai e o queimou até virar cinzas. Bai começou a rir e disse que era corajoso da parte dele receber um soco daqueles com o rosto. A garota se levantou no chão e começou a esfriar o corpo. Olhava para suas mãos e chorava. Bai se aproximou dela, colocou sua jaqueta vermelha sobre ela, escondendo seu corpo nu.
e disse que agora seu coração está batendo muito rápido. Mas isso é normal na primeira batalha. Ela vai se acostumar com isso. Ele tirou roupas sobressalentes da mochila, para não congelar. Olhou para o corpo queimado de seu primo e disse que não podia acreditar. Parece que ele foi gentil com ela e depois quis matá-la. Bai colocou a mão no ombro dela e disse que, além disso, ele queria assumir a posição de chefe da família. A vida de seus pais também estava ameaçada. Agora ela seria capaz de protegê-los. A garota se virou para agradecer a Bai e desmaiou abruptamente. Bai a pegou e gentilmente começou a deitá-la no chão, pensando em como isso era difícil para ela. De repente, o nível de poder de Bai aumentou. Ele olhou para seu globo e disse que havia ajudado Yushin a despertar a habilidade. E então ela mesma foi adicionada à lista, e ainda ganhou 9 pontos adicionais. De repente, ouviu-se um grito atrás dele e uma enorme aranha corria em sua direção com uma das crianças sentada em sua cabeça. Ele começou a gritar que finalmente estava aberto. E o Shin desmaiou. Ele pode matar os dois. E começou a balançar as pernas da aranha contra os caras. Vi segurou Yu em seus braços. Olhou para o cara e perguntou por que ele achava que só ela podia lutar. Mas o cara não lhe deu ouvidos e gritou que, na segunda vez, ele não poderia se esconder. Ele vai morrer. Os controles de temperatura usam energia interna, causando rápida perda de calor. A garota pode perder a consciência devido à hipotermia. Bai tirou uma garrafa de sua bolsa e perguntou o que poderia ser feito se o calor fosse perdido. Ele abriu a garrafa e jogou fora a água, transformando-a em gelo. Um gelo se elevou com uma temperatura de 0 absoluto. O sistema informa que 1 grau. Capacidade de controle de temperatura. Nível de potência 1, 209. Apontou sua espada de gelo para o oponente, que disse que iria se esconder. De repente, um dos membros da gangue estava atrás de uma pedra, e o cara da aranha lhe disse para não ter medo. Eles o matariam rapidamente. Ele tem um truque na manga. O cara disse que já havia matado alguns jogadores da categoria B que se achavam muito importantes. Eu acrescentei que ele deveria distrair Bai por um tempo. O cara disse que não havia problema e começou a soltar uma teia venenosa, que voou direto para ele. Bai sorriu e começou a revidar com a bola, dizendo que esse era um corte absolutamente nulo e que a teia não poderia nem tocá-la. Tudo ficou congelado. Então a Web perguntou: ele é composto de proteína e, quando congelado, se desfaz. Bai sério olhou para ele sorrindo e disse: o que é tudo isso? E quantas coisas eles prometeram? O cara que estava correndo disse que agora era a vez dele. Correu para a aranha e cortou algumas de suas pernas. Bai apontou sua espada para a aranha e disse que queria testar algumas habilidades interessantes. Portanto, não vamos nos apressar para morrer. Ele apontou sua espada gelada diretamente para o rosto da aranha. O cara que estava sentado em sua cabeça gritou que a aranha estava congelada. Bai não parou de dar cobertura ao seu oponente e disse que era uma pena, seu animal de estimação. E então eu fiquei surpreso e disse que funcionou. A espada absorveu o veneno da aranha. Então agora ela tem armas de gelo venenoso. Apenas deixe que eles vejam como ela é enorme. Bai pulou em cima dos caras, balançando sua enorme espada, e disse que tudo. Ele já estava cansado de brincar. Deixe-os pegar. O cara caiu e começou a implorar para não ser morto. Afinal de contas, ele é o mestre da aranha demoníaca. Se ele morrer, o controle da área cairá. Bistop olhou para o cara e disse exatamente isso. Zayugo organizou tudo para que suas mortes parecessem um acidente durante o selamento. E até que ele se livrasse das evidências, não seria possível remover o controle da área. O cara que estava sentado na aranha sentiu que essa era uma chance e relaxou seu controle. Pulou atrás de uma pedra para seu amigo. Ele disse que se a habilidade de um membro do clã aracnídeo enfraquecer, a própria barreira cairá. Eles poderão escapar por ela. Boa oportunidade. Nesse momento, o segundo cara se sentou e começou a conjurar uma grande bola vermelha, dizendo: mas Bai não sobreviverá. Ele destruirá o poder do som. E começou a emitir um decreto para que Char o matasse. Mas, de repente, a aranha começou a atacar Bai. Ele não esperava tal surpresa, mas disse que lidaria com os caras mais tarde. Mas, de repente, o cara com a bola de som deu um soco e disse que uma pessoa não pode se esquivar desse ataque. Canhão supersônico. Esse som passou pelos ouvidos de Baizi e o sangue saiu deles. O cara gritou terrivelmente, caiu de joelhos e segurou a cabeça. O cara ficou lá, sorrindo amplamente e se alegrando, dizendo que foi ótimo. Todas as pessoas têm pontos de dor semelhantes. Eles correram para o baile dizendo que não lhe dariam nenhuma chance. Abatido com essa espada, uma aranha fará seu trabalho. A aranha começou a se aproximar, mas, de repente, o cara recuperou o juízo e conjurou uma mudança de forma. Escudo de gelo. Ele olhou para mim com seriedade, sorrindo amplamente, mas foi terrível dizer que tudo estava bem. Agora ele não hesitará em matar. Ele não tinha mais piedade dessas pessoas. O cara fugiu da aranha,
e os caras começaram a gritar para não deixá-lo fugir. Para onde ele estava indo? Agora o cara com uma bola de som mágica rasgará seu segundo tímpano, e ele finalmente ficará surdo. Mas, de repente, eles o viram correndo em direção ao corpo do capitão. Ele provavelmente quer ameaçá-los com um refém. Bai pegou sua bola mágica, olhou para os rapazes e perguntou: ameaçar? Bem, não, é para seu próprio bem. Ele lhes deu 200 pontos de poder, e depois a levou embora, dizendo que era ótimo. Agora ele tem um punho de pedra e 212 pontos. Obrigado por sua ajuda. Bai começou a sacar um punho de pedra e disse aos rapazes que o comessem. Ele começou a balançar o punho de pedra na aranha, gritando para que ela a pegasse. Em seguida, correu até seu primo, olhou para ele e disse que aqui já é mais interessante. Sua habilidade também será eliminada. E agora, seu nível de poder era 2238. Nesse momento, os caras tentaram atacá-lo, mas ele se transformou em uma sombra, e eles começaram a se ressentir por ele ter desaparecido. Precisamos fazer alguma coisa. Ele copiou a habilidade do chefe e se transformou em uma sombra. Ele pode roubar habilidades. De repente, uma sombra apareceu nas costas do cara e disse que agora ele mataria a aranha, tiraria o controle da área e absorveria o cara com sua sombra. E o segundo ficou segurando uma espada na mão, tremendo todo, ouvindo como seria estranho para ele lidar com isso sozinho. Bai olhou para ele e pediu permissão para realizar o último experimento. Se ele permitisse, estaria fazendo um favor a toda a humanidade e o mandaria pessoalmente direto para o inferno. O cara correu com todas as suas forças gritando de medo e, em seguida, Bi sorriu maliciosamente, fez uma arma com a mão, apontou-a para o oponente e gritou habilidades combinadas, com base no punho de pedra, alimentado por magia das sombras e sons de calor. Criará um belo projétil térmico. Esta é sua invenção específica para o massacre de Puskin. É chamado de um maravilhoso canhão dourado. Bi gritou fogo, e toda a força voou para esse cara, que estava gritando de medo e dor. Nesse momento, Bi disse que seu experimento estava funcionando. Então tudo terminou e os caras voltaram sentados em você e disseram que tudo correu da melhor forma possível e que a pessoa infectada foi selada. Olhei para minha mão, onde estava a aranha negra, e acrescentei que não havia mais nenhuma evidência. Portanto, não precisa se preocupar. Mas, de repente, ele se virou e ficou terrivelmente surpreso com a presença de pessoas atrás dele. Ele perguntou ao observador: por que ela está aqui? A mulher ficou em cima dele e perguntou atentamente: onde está Zai Yugun? Baizão olhou para a mulher e pensou que eles estavam falando de Yugun. Então, isso é uma conspiração. O homem olhou para Yu, que estava deitado completamente exausto, vestindo apenas uma jaqueta. Ele pensou que na última vida, Yushin teve uma morte injusta. Bai virou-se para as pessoas que estavam à sua frente, sorriu e perguntou a Zai Yugun: qual é o sobrenome dela? Primo ou algo do gênero? Bai olhou para a examinadora que estava andando ao redor dele e pensou que ela sabia perfeitamente como as zonas de infecção funcionavam e sabia que elas desmoronavam junto com todas as coisas inanimadas dentro delas. Então ela estava ciente. Eu me perguntava de onde Yuguan viria. De repente, um homem de terno preto e gravata gritou o que havia de errado com a senhorita Yushin e rapidamente correu até ela, sentou-se de joelhos, começou a examiná-la e disse que a jovem senhorita precisava ser levada ao hospital. O sistema informa que esse é o mordomo-chefe da família Zai Renai. Outro homem de óculos começou a chamar o motorista. O sistema informa que se trata de um subordinado da família Zai, Wang Sai. Outra mulher com o mesmo terno se aproximou de você e disse que primeiro você precisa cobri-la. O sistema informa que esse é o subordinado de Zai Rene, Liu Fen. Bai ficou na frente de seus subordinados, colocou as mãos no peito e disse a eles que não se preocupassem. Ela estava apenas cansada. Um homem grande, vestindo um terno preto clássico, correu até Bai, olhou para ele com seriedade e perguntou o que havia acontecido. Quero que você responda imediatamente. A supervisora principal estava de pé atrás do homem, apontando o dedo para Bai e dizendo para ele ser preso. Eles tinham muitas perguntas para ele. Bai se assustou e começou a andar um pouco para trás sem entender o que estava acontecendo. De repente, todos começaram a cercá-lo, e uma das assistentes da moça chamada Liu tirou os óculos, olhou para o rapaz e disse que o havia bloqueado com sua visão. Agora ele não quer se mexer. O supervisor do exame estava ao lado do supervisor e eles começaram a discutir que não se tratava de um exame novamente, mas de uma dor de cabeça. O homem se ofereceu para terminar o exame rapidamente e ele sairia de férias. Bai levantou as mãos, sorriu nervoso e disse que, para ser sincero, eles o assustaram. Talvez você não deva usar suas habilidades. Ele não sabe exatamente o que eles podem fazer, e é perigoso enfrentá-los de frente. Dentre eles,
o mais perigoso. Antes que ele pudesse terminar de falar, um dos assistentes da família Zay começou a se transformar em um monstro de cor verde e a dizer que a vida da jovem senhorita era mais preciosa para ele do que a sua própria. Se algo acontecesse com ela, ele o mataria. Esses dois são lutadores muito experientes de nível B ou até superior, e sua força combinada é de pelo menos 2000. Mesmo que o cara use a habilidade Yuguan e se transforme em uma sombra, não há garantia de que ele escapará, e ele também se revelará. A mulher se levantou e disse que, como examinadora-chefe, ela tem o direito de se livrar de pessoas que são potencialmente perigosas para a humanidade. Se ela contar a verdade, permanecer viva, Bai sorriu e disse que estava grato por sua atenção. Eles resolverão todas as questões em ordem. Ele se virou para o examinador, mostrou os documentos que estavam com ele e usou o ZIN e as provas de origem do teste. E, por gentileza, marque-os como aprovados no exame primeiro. A mulher estalou os dedos, e os objetos que estavam nas mãos do rapaz começaram a evaporar. Ele estava muito irritado. Olhou seriamente para a mulher e pensou: qual é a habilidade dela? Aniquilação da matéria? Ela o olhou com arrogância e disse que tinha energia suficiente na ponta da unha para transformá-la em pó. Portanto, nada de truques. Se ela não admitisse, ela garantiria que ele nunca passaria no exame. A assistente da família olhou para a examinadora e perguntou o que fazer com a jovem senhorita. A mulher respondeu que, para sair viva da área de infecção, ela teria a pontuação mais alta se não interferisse com eles. O homem então cerrou o punho verde e disse que, embora não soubesse qual era a ligação dela com Yuguan, pelo menos eles concordavam. O homem correu até ele e começou a bater nele, dizendo que não lhe daria essa chance. Primeiro ele bateria e depois ouviria. Bai estava assustado. O suor escorria por seu rosto, e seus olhos estavam terrivelmente assustados. Ele estava pensando que parecia que o homem era algo como um lobisomem, uma cobra, um dinossauro. Ele não está brincando. Se é que alguma coisa pode realmente matar você. De repente, o cara gritou que contaria tudo, mas que não o espancassem, e disse que o Sr. Ugon havia lhe pedido para guardar segredo. Ele vai ficar com o tesouro da escola. A examinadora ficou séria e estendeu a mão, dizendo que não conseguia sentir a respiração dele. Então ele não estava aqui. Parou de mentir. Ela estava cansada disso, e ela ia arrancar o braço direito dele primeiro. Ela começou a lançar magia, já direcionando seu poder para Bai, mas parou porque ele começou a gritar que esse tesouro era guardado pelo diretor Pusk. Yuguan sentiu outra área de infecção na escola. A mulher ficou paralisada. Ela ficou chocada com essa notícia e perguntou ao diretor Pusk. O observador se aproximou dela. Disse a senhora Zia: o Sr. Puskin também é o chefe do Instituto Nacional de Pesquisa Paranormal. Eles não podem se opor abertamente a ele. A observadora se aproximou deles e disse que, até onde ela sabia, ele estava em outra cidade, dando uma palestra em uma escola. O examinador ficou parado e pensou que, quando a área de infecção foi limpa, houve mudanças em outra área. Será que ele realmente sentiu e penetrou imediatamente nessa área? O diretor Puskin esconde uma área de infecção dentro da escola, e a família Xiaoyu a chama de tesouro. Então era disso que ele precisava. Bai ficou ali tremendo de medo. A mulher ficou pensando que Guan não havia matado nem o menino nem o primo, então eles deviam ser úteis para ele. Ele confiou esses dois a ela para que ela não os deixasse contar o segredo. A mulher olhou para o assistente da família e pensou que, enquanto ela estava hesitando, a família Zai já havia chegado aqui. Eles estavam fazendo perguntas. Sua sorte estava fora da bandeja. De repente, ela disse a Bai para levá-los a ele imediatamente. O cara pensou que ele não se importava. Assim que ele levasse essas pessoas estúpidas até ele, mataria todos imediatamente. Graças à sua habilidade, um dos assistentes começou a fazer um suporte mágico para a senhora e disse que ela estava fora de perigo, mas ainda não havia recuperado a consciência. Ele usaria um dirigível flutuante e a levaria para o hospital. Um dos líderes do exame a agarrou com seus tentáculos e a segurou. Enquanto isso, o assistente-chefe da família Zai se aproximou de Liu Fen e disse que ela estava indo com ele. Depois levou o menino e as coisas para eles, de modo que ela não o deixaria sair até que a jovem senhorita acordasse. Ele observou você sendo levado para o hospital e pensou em Zai Yushin, dizendo que essas pessoas não sabiam no que estavam se metendo. Ela não estaria segura. Será que eles se viriam novamente? Já que ele também está no limite, será ainda mais divertido se estiverem juntos. O sol brilhava forte e iluminava o pátio da escola. No pátio da escola, havia um grupo de crianças que observavam e discutiam entre si que esse era o rei das lâmpadas, Bai Zing. É fácil imaginar que ele tenha conseguido uma comissão. Eles o pegaram trapaceando. Ele é um perdedor. Bai caminhou e ouviu o que os outros caras estavam dizendo enquanto ele era levado para dentro do prédio. Eles discutiram o que mais ele e Shin haviam contatado. Até ela o expulsou da equipe. De repente,
Bai olhou para o examinador e disse que viu o Sr. Yuguan caminhando naquela direção. Talvez eles devessem verificar o escritório do diretor. Bai olhou para o chão e viu uma sombra sob seus pés. Havia um rastro de sombras ao longo do corredor, e ele gritou: "Vá!" Eles chegaram à porta de madeira, que era o escritório do diretor, e quando abriram a porta, viram a silhueta de Yuguan nas sombras. A mulher lhe perguntou o que ele estava fazendo aqui porque estava na forma de uma sombra. Bai sorriu maliciosamente e pensou que, em sua vida anterior, ele já havia estado no escritório do diretor antes. Isso era algo que ele nunca esqueceria. De repente, a sombra agarrou a estátua e a jogou com toda a sua força na mulher, que ficou muito surpresa e perguntou o que era aquilo. Nesse momento, Bi gritou para abrir a zona de infestação da classe S. E tudo ficou vermelho. Em um quadro negro-verde, eles desenharam um círculo e disseram que a área ou as zonas de infecção são controladas pelos infectados. As leis do mundo real mudam dentro dele. Essas leis dependem das habilidades e do nível do chefe. A área de infecção de nível C não representa uma ameaça especial. Envenenamento com venenos desconhecidos. A paralisia pode ocorrer acima do nível C. Algumas pessoas caem em um sono letárgico. Alguns chefes matam qualquer pessoa dentro da zona que ouvir seus passos. Para destruir uma área, você precisa matar o chefe. E a lei mais importante para a sobrevivência na zona e a subsequente destruição do chefe é conhecer as leis da área. Tudo isso foi dito pelo diretor Puskin. Os sistemas informam que Puskin, uma classificação, capacidade de prever o futuro, nível de poder desconhecido, diretor da Rio City High School, chefe do Instituto Nacional de Pesquisa Paranormal. A ação ocorre na Universidade de Bijan. Havia muitas pessoas na plateia, e uma delas se levantou e perguntou em voz alta: será que os motivos apresentados pelo Sr. Pushkin causaram um recente incidente com a área de infecção de Arran? A moça de cabelos roxos olhou para o rapaz com surpresa e perguntou: isso chegou ao conhecimento do público em geral? Era realmente tão ruim assim? Mas um cara gordo de paletó verde se levantou e disse que não estava entendendo nada. Eles podem explicar? O cara que falou sobre a área de infecção começou a explicar que não sabia disso quando se tornou um buscador, mas ouviu de um vizinho que trabalha no departamento especial. As áreas de infecção não são classificadas por nível de chefe, mas por taxa de mortalidade. Para os pesquisadores do mesmo nível, uma área de infecção com uma taxa de mortalidade de 90% ou mais é considerada de nível A. As pessoas infectadas que criam suas próprias zonas ganham muito mais dinheiro, e todos os dados sobre aqueles que estão acima do nível A são classificados. As classificações do CEALD são geralmente de interesse estratégico nacional. E o fato de o próprio chefe do instituto falar aos recém-chegados sobre a classificação indica que essa pessoa infectada não representa mais uma ameaça ou que surgiu uma ameaça de classe superior. O cara de óculos perguntou ao outro o que ele achava dos dois. O diretor bateu palmas e pediu silêncio. Vá até o microfone e diga que, como muitos deles já sabem, os infectados estão aparecendo cada vez com mais frequência, e eles, a única esperança da humanidade, devem saber tudo sobre isso. É por isso que ele veio até eles. A taxa de mortalidade na zona de infestação do objeto é de 80% a 90%, pois as pessoas infectadas podem criar suas próprias áreas. E a taxa de mortalidade nas zonas de infestação é de 99%. As pessoas que estavam sentadas no salão ficaram terrivelmente assustadas e gritaram de medo, perguntando: será que se você os atingir, não conseguirá sair vivo? A zona de classificação anterior estava fechada? Um dos presentes no salão, sentado em uma cadeira, começou a orar e gritar para que Deus o salvasse e tivesse misericórdia. A garota de cabelos roxos se levantou e se voltou para o Sr. Puskin. Ele é um profeta. Ela pergunta se a humanidade tem uma chance. O diretor ficou olhando para ela e disse que essa era uma boa pergunta. Em 3 meses, o destino da humanidade estará em jogo. Nesse momento, na escola, as pessoas foram pegas na zona de infecção de classificação são. Como não os vi? A mulher se virou para as outras pessoas que estavam atrás dela e perguntou o que estava acontecendo. Eles entraram na área de infestação, aquela estatueta de touro dourado. Ela não terminou e olhou para a silhueta sombria do homem, perguntando a Yuguan: o que está acontecendo? De repente, a sombra desapareceu e voou direto para o homem que estava parado na porta e sorrindo. Então a mulher se irritou e gritou: não, isso não é Guan de jeito nenhum. Todo o trabalho desse canalha. De repente, sorriu e disse: cobertura de sombra. A mulher começou a gritar para que ele parasse, e o cara nesse momento começou a se transformar em uma sombra e rastejar no chão. Um dos examinadores-chefes disse que o pegaria. Tentáculos do mar profundo. E seus tentáculos se estenderam para pegar o cara. Bai ficou um pouco assustado. O homem começou a gritar que, embora fosse do nível B,
Ser pego por seus tentáculos ainda era algo das profundezas do oceano. Nem mesmo em um nível pode superar isso. O sistema informa que este Agalmi, classificação B, habilidade de toque profundo, nível de poder 798. Bai deu o comando de mergulho. Ele desapareceu no chão. Agal disse que seus tentáculos estavam bloqueando sua aura, por isso ele não conseguia sair. Mas Bi disse: "O que você está dizendo? E se ele mergulhar ainda mais fundo no prédio?" Então o observador disse que havia se esquecido dela. O sistema informa que se trata de Lai Jinlin, classificação B, habilidade de fada elétrica, nível de poder 933. Em seguida, ela atingiu a sombra e disse High Voltage Strike. Ele pode não conseguir alcançá-la, mas a luz dos flashes elétricos é uma sombra na sala na qual ele não pode se esconder. O cara começou a se cercar e dizer que não havia para onde correr. Bai olhou para a mão que estava presa pelos tentáculos e pensou em como havia agarrado a sombra com os tentáculos. Será que ela bloqueou tanto assim a aura dele? A mulher se aproximou e chutou a sombra com o calcanhar, perguntando como ele conseguiu a habilidade Yuguan. Uma tentativa por resposta. Bai ligou para sua mãe e pediu que ela não gritasse daquele jeito. A mulher mandou e disse aniquilação. E um golpe voou em Bai, que começou a dissolver sua força. Mas, de repente, ele usou outra força e fez um som que começou a ensurdecer a todos e até quebrou as janelas. Eles caíram no chão segurando os ouvidos, que estavam sangrando. E a mulher perguntou para onde ele tinha ido. Depois de um ataque aniquilador, ele não iria longe. Sigam-no. Uma silhueta escura apareceu atrás da mulher e disse que eles tinham se cuidado melhor. Era um lagarto enorme, o principal assistente da família. Ele disse que, pelo que entendeu, essa área está infectada com pelo menos 1 grau, e que ele iria até a jovem senhorita. Eu fugi e comecei a pular nas paredes para sair da zona dele. A mulher sentou-se no chão, sangrando profusamente, e ficou olhando para o homem, pensando que o homem-lagarto não havia dito uma palavra a eles. Ele sabe de alguma coisa. O conhecimento da família Zai sobre os infectados é único. Por isso, ela ajudou Zai Yuguan a se tornar o chefe do clã Zai. A mulher olhou para seus subordinados e disse a eles que o seguissem e encontrassem uma maneira de sair da área de infecção. As pessoas que estavam na rua perguntaram o que havia de errado com o tempo. O que está acontecendo? Eles estão com um mau pressentimento. É apenas a segunda rodada do exame. Mas um dos rapazes disse que era uma área contaminada. Dentro da escola infectada, onde os professores estão olhando. Bai ficou no telhado, olhando para todos e pensando que, apesar de ter renascido, ele ainda perdeu o braço. Isso é destino? Mas ele não concordou com isso e disse que, desta vez, a vitória será dele. Bai olhou seriamente para a distância, sorriu amplamente com total confiança e disse que Puskin, em 3 meses, perderá. Primeiro, tiraremos tudo dele. Os rapazes estavam parados na rua olhando o que estava acontecendo, mas não entendiam o que estava acontecendo. Um cara estava correndo e gritando que a escola estava cercada e que não havia saída. Todos começaram a entrar em pânico. Um dos rapazes olhou para os outros e pensou que essa era parte do teste. Se eles não puderem esperar para morrer, eles os usarão para aprender as regras. Não importa quem morra, o mais importante é que ele sobreviva. O cara se virou e se dirigiu aos colegas, dizendo-lhes para olharem para ele e ouvirem com atenção. Ele tem informações secretas de que tudo isso faz parte do teste. O examinador está em algum lugar próximo e os observa. Somente combinando eles conseguirão obter melhores resultados. Todos se reuniram em frente a esse homem e ouviram atentamente, admirando seu discurso. E ele continuou dizendo que, embora sua habilidade seja apenas de nível C, no curso de planejamento tático, ele recebeu uma nota excelente. Ele vai dar conta do papel de líder. Uma garota com orelhas e cauda se aproximou do rapaz e disse que o capitão Shen Zihao os ajudou a terminar o selo facilmente. Ele provavelmente está bem agora. Um dos rapazes estava de pé, pensando que havia sido afastado. Ser capitão pode não apenas sobreviver, mas também obter uma classificação mais alta. O sistema informa que este é Zammu, classificação B, habilidade desconhecida. De repente, outro cara disse que tinha ouvido falar dele. Ele, Shen Yin, está pronto para segui-lo. Ele pode ver suas habilidades? O sistema informa que este é Shen Yin, classificação C, habilidade desconhecida. O cara que desenhou sua candidatura achou que Shen queria se destacar. O cara mostrou sua mão ardente, sorriu e disse que era disso que se tratava. Somente aprendendo os pontos fortes de cada um é que eles podem sobreviver. Ele bateu no chão e gritou terra de lava. Ele se virou e disse que seu nível de energia só permitia que ele usasse sua habilidade uma vez, mas o dano e o alcance compensavam essa deficiência. De repente, um touro vermelho voou por trás desse cara e o atingiu bem nas costas. Todos gritaram de medo e ficaram chocados. Os rapazes ficaram assustados e pensaram que ele estava morto. Horrível. Com essa regra,
Todos eles perderão. De repente, Shen entrou em pânico e pensou no que havia feito. Você usou uma habilidade? Destruiu o ambiente? Mudou sua posição? Muito pouca informação. A garota caiu de joelhos, olhando para a poça de sangue e chorando por seu capitão. Olhei para minha mão que estava coberta de sangue e não notei como aquele touro enorme estava correndo para ela. De repente, todos que estavam por perto ficaram salpicados de sangue. Eles ficaram em silêncio e não conseguiam se mover por medo. Então, enquanto todos estavam aterrorizados e não sabiam o que fazer, o touro derrubou todos em seu caminho sem deixar uma única pessoa viva. Naquele momento, Bai estava no telhado e disse que, diante de pessoas infectadas, a vida é como fogos de artifício. Há apenas dois lados neste mundo. Você pode morrer cedo e pode morrer tarde. Em 3 meses, Puskin soltará o touro mágico. 1 dia e meio depois disso, restarão apenas algumas dezenas de pessoas em toda a cidade de Wuhan, que tem uma população superior a 10 milhões. Todas as pessoas estão correndo aterrorizadas pelas ruas manchadas de sangue, e a cidade parece estar coberta por uma aura sinistra. O golpe final transformará a cidade em um deserto profundo, onde nem mesmo a grama cresce. Bai olhou para tudo o que estava acontecendo e perguntou: então, qual é o sentido de conspirar e fazer plano? Nesse momento, o caos começou na base do povo e todos estavam em pânico. Eles correram, empurrando uns aos outros. Um homem empurrava as pessoas com o pé em seu caminho e dizia para elas saírem de seu caminho. Outros enlouqueceram e começaram a importunar as moças para que as despissem e lhes dissessem que todas iriam morrer de qualquer maneira. Portanto, deixem que elas se divirtam um pouco. Outros se sentaram no chão e oraram junto com Deus, pedindo misericórdia. Bai andou no telhado e pensou: para quê? Porque houve uma grande mudança ambiental e o chefe do domínio foi ativado. A menos que alguém decifre as regras mais detalhadas ou ressuscite dos mortos como ele, ninguém sobreviverá. Um bezerro de ouro nascido de seu poço. Quando ativado, qualquer pequena mudança de cor provoca sua ira. Se você lutar, morrerá. Se fugir, você morrerá. Se não fizer nada, você morrerá. E se você ativar as regras, não conseguirá impedi-lo. Porque as regras dizem respeito à mudança de cor e não à mudança de ambiente ou condição física. Porque, aos olhos do touro, não há diferença entre uma pessoa viva, um prédio, uma árvore ou a grama. Eles são todos iguais, igualmente imutáveis. Quanto mais eles se enfurecem, mais infectadas se tornam as áreas e mais severas se tornam as regras. Um touro tão perigoso, mas ele foi transformado em uma arma de morte certa. Bai pulou, ficou de pé e disse: use o controle térmico. Aquece instantaneamente o ar sob seus pés e usa a força das moléculas em expansão. Você precisa tomar cuidado com a regra de mudança de cor. Ele aterrissou no chão, exalou e disse que você precisa ter cuidado com a mudança de cor. Até mesmo a habilidade de transformação de sombra pode causar uma mudança de cor e levar à morte. Já está anoitecendo e não resta muito tempo. As fortes mudanças de iluminação causadas pela luz do sol também podem atrair a morte, especialmente quando o dia se transforma em noite. Não importa se não há nuvens. Precisamos encontrar Zayushin e salvá-la. Naquele momento, os assistentes da família já estavam caminhando no território da quadra de esportes, indo para o carro. Liu correu atrás de seu comandante terrivelmente cansado e disse que ele era muito rápido. Ela não conseguia acompanhá-lo. Eles não estavam indo capturar aquele garoto? Por que simplesmente foram embora? O capitão se virou e disse a ela que se lembrasse de que os fluxos diretos do chefe da família e da governanta do Sr. Liu eram de um grupo de pessoas. Para eles, a segurança da senhora é a coisa mais importante. Eles ficarão de olho nele. E você não precisa entrar lá com aquele examinador maluco agora. O assistente parou e perguntou surpreso, pois seus punhos coçaram ao ver o examinador. O homem disse que esse cara salvou a vida da garota. Portanto, eles o estarão observando. Agora ele pode escapar sozinho e não precisa de proteção. A garota ajustou os óculos e pensou seriamente que o comandante estava certo. O jovem mestre poderia se virar sem ajuda, portanto eles não o ajudariam. Deixem que ele se mate e abram caminho para o Sr. Wagun. O homem se aproximou do caminhão e perguntou se a senhora estava bem. Outro assistente saiu com o carro e disse que ela estava em coma. O médico disse que era necessário esperar. Os homens e as mulheres se entreolharam como se tivessem entendido e pensaram que deveriam estar prontos para agir. Naquele momento, o carro estava carregado de bombas, e os assistentes acharam que as bombas embaixo do carro seriam suficientes para lançá-los ao céu. O homem continuou pensando que, quando o interruptor dos feixes estourasse, ele acionaria uma pequena bola para explodir, o que ativaria a bomba. Ao contrário desse novato, ele, Wang Tsai, que tinha uma boa base e uma força óbvia,
havia sido promovido do nível I para o nível C. Depois que o jovem mestre Yeguan subisse ao poder como representante da família, ele naturalmente poderia ascender com ele. Ele pediu perdão à senhora, mas ele quer uma vida melhor, portanto, deixe-o explodir para ele. Assim que ele começou a liberar seu poder, seu assistente agarrou seu braço e disse para ele esperar. Eles estão chegando. Quando eles se viraram, havia examinadores atrás deles que disseram que precisavam de seu chefe. Essa área de infecção é muito difícil de trabalhar. Os rapazes estavam parados como se estivessem em uma vala, apenas olhando para eles. E as mulheres estavam pensando que, se Diego estivesse aqui, elas poderiam pedir ajuda diretamente a eles. A filha da família Zai, por outro lado, se ela, uma forasteira, perturbasse o plano da família Zai daquela pessoa, ela seria morta do jeito que estava. O chefe saiu, olhou para a mulher e disse que eles já tinham ouvido tudo, mas que não cooperariam até que a senhora estivesse segura. A mulher disse que eles encontraram a pessoa certa. Ela conhece uma maneira que a ajudará a sobreviver. É claro que ela lhes contaria se eles ajudassem. O lagarto olhou para a mulher e disse que a esfera da infecção não é tão fácil. E ela respondeu que o poder de aniquilação preso em suas mãos veio de uma pessoa de alto escalão. Sua verdadeira habilidade é a mochila vazia. O sistema informa que está a Eziaju. Rank a habilidade mochila vazia. Nível de energia 2436. O assistente da família que estava ajudando o chefe ficou terrivelmente surpreso e disse que essa é uma habilidade super rara. A mulher disse que pode esconder até mesmo uma pessoa viva em uma mochila e deixá-la sobreviver. Então, a assistente da mulher perguntou por que ela não disse isso antes. Todos eles podem se esconder lá. O chefe pensou sobre isso e disse que estava claro para ele que, se você der a ela a oportunidade de escapar, a patroa definitivamente sobreviverá. A mulher ficou surpresa e perguntou ao Han. Eles fazem parte da família Jai, que trabalhou para o Estado para estudar a infecção. Por que eles não selam o líder? Será que eles querem abrir mão de uma infecção tão perigosa? O chefe balançou a cabeça e disse que o conhecimento é uma coisa assustadora. Ter apenas as regras do reino da infestação não é tudo que você precisa para vencer. Há um número excessivo de pessoas infectadas, e geralmente é muito mais eficaz parar de brigar entre si. A mulher respondeu perfeitamente. Somente ela tem um lugar em sua mochila para 2 ou 3 pessoas. Se você não limpar a área de infecção, metade, se não mais, morrerá. O chefe disse, ok, quando o perigo chegar, o primeiro salvará a senhora. A mulher olhou para a multidão de crianças e disse que era abafado reunir os alunos para buscar informações. Vô disse que isso é errado. Quanto mais pessoas, maior a probabilidade de acionar as regras. Eles precisam de informações dos mortos, não dos vivos. Em seguida, ele se voltou para sua assistente e disse a ela que usasse sua visão para observar os traços da morte e que eles fariam uma análise junto. A garota concordou e começou a olhar com seus olhos. A visão permite que você marque pessoas e as siga dentro de uma linha de visão, e também funciona com os mortos. A mulher olhou sem esperança para os assistentes e pensou que pessoas inteligentes não colocam suas esperanças nos outros. Jin Lin examinará todas as informações sobre os alunos a partir do nível A. Gao Ming, você consegue agarrar um humano com seus tentáculos? Ele disse que não havia problema, e todos começaram a trabalhar. A mulher olhou seriamente para o chão e pensou que demoraria muito tempo para procurar entre os mortos. Deixe que essas pessoas vivas morram por ela. Faça isso como algo útil. O assistente disse que o primeiro candidato de um nível chamado Yin Xiaoxiao. Naquele momento, Bai estava parado na esquina e escutava as conversas das pessoas, pensando em como pegar os alunos sem piedade para testar as regras com eles. Bai usou a audição aprimorada nível C. O aprimoramento da audição já está em vigor. Bai pensou que não importava quantas pessoas mais morressem, mas sim como sequestrar Zayushin. O réptil parece ser o mais leal de todos. De repente, os rapazes se assustaram com algo que ele virou para atacar, mas acabou sendo uma garota de tranças, que também estava muito assustada e gritou para que ele não a matasse. Isso é muito útil. Bai estava na frente dela, também assustado, perguntando o que ele deveria tirar dela. Você tem uma sugestão? A garota começou a se apresentar. Seu nome era Yin Xiaoxiao. Seus tentáculos a pegariam em 17 segundos. Use-a como isca. Ele poderá aprender suas habilidades. Bai ficou muito irritado e pensou que era Yin Xiaoxiao do nível A. Uma profecia? Uma memória? Detecção de habilidades. E ele gritou para ela perguntando que tipo de poder ela tinha. A garota começou a chorar enquanto Bai a sufocava e disse, 1 segundo e ele está chegando. De repente, os tentáculos do homem apareceram acima de sua cabeça. Eles começaram a se aproximar delas. E então o homem disse que elas entenderiam que ignorá-lo foi o maior erro. Dei poder à garota e acrescentei mais 500 ao seu nível de energia. Mas,
De repente, Bai disse para reciclar, e o nível de energia do homem caiu para zero e os tentáculos soltaram a garota abruptamente. Ele pisou nos tentáculos com o pé e disse algo em um segundo. Morra, mude sua cor para mim. E começou a matar o homem que tentava levar a garota. Naquele momento, o chefe gritou para que todos se afastassem. Ele pegou o caminhão e o jogou no touro que corria em direção a eles. Enquanto isso, Bai ficou parado e fez a contagem regressiva dos segundos, observando a criatura matar um por um. A mulher criou um portal e se escondeu nele para salvar sua vida, e continuou a contar. Conjurou uma arma dourada e uma onda sonora atingiu o touro. Tudo ao redor começou a arder com fogo. Ele perguntou à garota: é bonito? Naquele momento, ela estava sentada no chão atrás dele, sem saber o que dizer e aterrorizada. O sistema relata que o nome da mão dado por Deus, pontuação desconhecida, nível de energia 2709, habilidades disponíveis respawn, nível de controle de energia térmica, punho de pedra, objeto de sombra negra, nível de som, detecção de mente. Toque nas profundezas do mar, horizonte. Os rapazes ficaram atrás de um bloco de pedra e pensaram no que estava acontecendo tão rapidamente. Foram necessários apenas alguns segundos para formular um plano de contra-ataque tão bom, mas, ao mesmo tempo, eu lhe dei energia e atirei. O examinador perdeu a consciência, cobriu-se com uma sombra e o forçou a ativar as regras ao mesmo tempo. Quando o touro mágico colidiu com ele, poderosos projéteis de longo alcance os atingiram, garantindo a morte do examinador. Logo atrás do núcleo, ele escondeu sua bola. O projétil impediu que outros viessem ajudar, e a bola de luz penetrou rapidamente no corpo de Liu Feng e roubou suas habilidades. O enorme calor fez com que a cor do chão mudasse, causando um segundo ataque de touro. Se alguém voltar para ajudar, será morto. Uma velocidade de reação tão rápida, uma consciência de batalha tão aterrorizante, ações tão decisivas. Com essa série de ataques poderosos, até mesmo especialistas famosos de nível A sofrerão grandes perdas em suas mãos. Além disso, isso é consistente com os resultados de minha detecção psíquica. Ele conhece bem as regras e manipula o nome. A garota tem esperança de sobreviver. Bai se virou, olhou para ela com uma expressão confiante e disse para ela continuar a elogiá-lo. Apenas essas poucas palavras. Ela quer que ele salve sua vida? A garota ficou surpresa, tremeu e pediu que ele tirasse sua habilidade. Ele lhe fez um gesto amigável, sorriu docemente e disse que sim, que tinha ouvido tudo. A garota corou, apertou a cabeça e começou a suar. Pensou que ela precisava de um pouco de paz. Se ele não visse utilidade nela, já a teria matado há muito tempo. Ele realmente precisava de uma assistente que pudesse se comunicar com ele silenciosamente por meio da detecção psíquica. Mas ela pode. Ele sorriu, olhou para ela com um ar um pouco sério e disse que cooperaria com ele para reunir outros alunos e sobreviver. Ele tocou a testa dela e disse que lhe daria um punho de pedra e um nível de energia de 1000 para facilitar as coisas para ela. E então Bai disse a ela para se apressar, pois o tempo estava se esgotando. Ele saberá onde ela está, portanto, não fuja. A garota olhou para ele com carinho, sorriu e concordou. Ela correu o mais rápido que pôde para algum lugar, e Bai foi na outra direção. A garota correu e pensou que isso era ótimo. Não só ela poderia sobreviver, mas a maioria de seus colegas também poderia. Em pouco tempo, ele já demonstrou em sua mente o plano final, as regras da área de contaminação, os métodos de selar os poluentes e as estratégias subsequentes para lidar com seus inimigos. E a quantidade de habilidades que ela pode ajudá-lo a reunir é uma parte muito importante. Começando pela área de contaminação, ela usa a detecção psíquica para encontrar vida. Com certeza ele se tornará uma pessoa importante no futuro. Bai deu uma risadinha ao pensar nisso. O lagarto começou a mover o carro e disse para ser informado sobre a situação. Seu assistente disse que Liu Feng estava morto. De repente, Cola disse que eles ainda estavam vivos. Era Bai, que continuava dizendo que ele era um dos examinadores da mochila do vácuo. O homem-lagarto disse ao seu assistente para ir até o carro e cuidar da senhora. Bai colocou a mão no chão e lhe disse para não agir de forma imprudente, pois ele poderia convocar instantaneamente ataques comuns que seriam mais poderosos do que os dois que estavam ali. Bai decidiu que aqueceria o chão para que a cor mudasse, e começou a fazer o controle de voz, dizendo que Egon quer matar Zhai Yuxin e privá-lo da posição de chefe da família. O examinador e 2 pessoas ao redor dele são seu pessoal. Uma bomba foi colocada embaixo do carro. Nesse momento, o homem-lagarto estava parado, pensando que se tratava de uma transmissão de som. Ele ficou furioso,
tentou dar um soco e começou a gritar sobre como ele ousava ameaçá-lo com a vida de Milady. Independentemente de ser verdade ou mentira, em uma guerra familiar, os fracos procurarão a morte se interferirem. Bai pensou que ele não se importava em experimentar suas novas habilidades e começou a puxar seus tentáculos e mãos e a chamar o nome do lagarto. Bai começou a pensar que era uma força poderosa. Melee e seu elemento, apenas 1000 níveis de energia, e o poder não é suficiente para esmagar esse dinossauro. O homem-lagarto deu uma risadinha e perguntou: isso é tudo que ele pode fazer? A transformação das sombras e o controle do calor são facilmente ativados pelas regras, e as outras habilidades são auxiliares. A única solução é ativar rapidamente o poder de transformação, mas isso também acionará a regra. O assistente se levantou e foi para o carro, tremendo e exausto. E Bai começou a gritar que Wang Zai. O que está esperando? O irmão Yegon pediu a ele que se aproximasse de Zai Yuxin. Ele que se apresse, pois não pode mais fazer isso. O homem-lagarto virou a cabeça, sem entender o que estava acontecendo, e o assistente enfurecido também gritou. Ele sabia que seu irmão não o havia abandonado. O lagarto se virou e correu em direção ao homem com toda a sua força, agarrou-o pelo corpo e o esmagou com a mão. Ele começou a sangrar e maldizia que não podia ser detido. Tudo iria pelos ares. Bai enviou seu feixe de luz para a cabeça do cara e tirou sua força. Naquele momento, o lagarto picou com ainda mais força, atravessando-o para o lado, e o cara morreu. Depois disso, o touro trouxe essa pessoa com toda a velocidade. Ele olhou para sua mão e perguntou ao Bai se foi ele quem o fez matá-lo. Havia outras maneiras de lidar com o problema. Bai respondeu com o som da transmissão. E daí? Ele não se importava se vivesse ou morresse. Mesmo que pudesse ficar com Zai Yuxin, ele ainda teria algum valor. Vamos jogar. Ouçam com atenção. O Bai começou a gritar que o Sr. Expert ainda não havia saído. É seguro usar as roupas da morte? Já está morto. Não repitam seu destino e suas más ações. De agora em diante, eles devem cuidar das flores, plantas e árvores e proteger o meio ambiente. O homem agarrou o observador com seus tentáculos e disse uma profunda supressão. Ele começou a envolver os tentáculos em torno da mulher, que pedia que sua habilidade não pudesse ser ativada. Naquele momento, Bai quebrou seu pescoço e ela morreu. Finalmente, ele disse agora o poder é meu. Um homem começou a tirar dinheiro do bolso, mostrou a todos e gritou para que não tivessem medo. Agora, Rekai e Tian retirarão o artefato selado que há muito tempo ele valoriza. O sistema informa que o codinome do bloco de notas infectado é C-135. Depois de usá-lo, eles recebem uma película protetora que bloqueia a contaminação e não os expõe a seus efeitos por 30 minutos. O sujeito colocou-a na testa e disse que era uma proteção monetária. Uma bola verde transparente se formou ao redor dele, e ele disse que estava funcionando. Ele pode sair, mas, naquele momento, o touro o empalou com os chifres, e o cara morreu. Sua defesa não funcionou. As pernas de seus companheiros que estavam de pé e observavam o que estava acontecendo ficaram salpicadas de sangue. Um dos rapazes disse que usou um artefato tão caro para fugir e sobreviver, mas mesmo assim morreu. Outro disse que a invocação da lava e a água de comunicação transformaram a terra em um lago. Portanto, parece que você não pode mudar o ambiente. Shen Ziao morreu porque tocou em sangue. Wang Tang usou seu telefone celular para pedir ajuda, mas foi morto no momento em que a tela se acendeu. Então, eles decidiram que não poderiam usar o celular. Lin Guo se transformou em um pássaro e estava prestes a voar para longe. Wang Lei tentou ficar invisível, mas todos morreram. Então o cara respondeu que Lin Guo na forma de um pássaro estava seguro, mas Lin Ziao armou uma cilada para ele. Os pensamentos começaram a dominar o homem e a listar todas as regras. Era como se ele estivesse enlouquecendo e pensasse que isso estava ganhando mais regras ou que estava faltando alguma coisa. De repente, cobriram sua boca e começaram a gritar para que todos prestassem atenção. Fique quieto se quiser sobreviver. Não tentem causar nenhuma mudança. Nem mesmo usem suas habilidades. E ele acrescentou que tinha uma suposição muito ruim. As regras podem se tornar mais numerosas quando são violadas. Mas, então, o homem tirou a mão da boca e gritou com o máximo de sua voz, horrorizado, que o monstro de sangue iria matar suas almas. Um dia pode haver uma regra de não respirar. Todos ficaram assustados e disseram a ele para não brincar dessa forma. Portanto, quanto mais eles tentam, menos opções há para voltar atrás. O cara se ajoelhou como se estivesse enlouquecendo e gritou com toda a força que quem criou essas regras insolúveis. Por que precisamos delas? Eles fizeram besteira. Quem nos salvará? O pânico de uma pessoa passou para outra e ela ficou segurando a cabeça e o coração,
tremendo e repetindo as regras. As regras das regras. 300 mil segundos na velocidade da luz. As pessoas morrem. 60 segundos em uma vida humana. Quem cria as regras? E então ele foi até o cara sentado no chão, agarrou-o pelo ombro e disse que não se importava. Ele tinha que viver. A regra específica é mudar a cor. Os rapazes viraram a cabeça abruptamente e viram Lee na frente deles. Ela se apresentou e disse que era a leitora de mentes mais forte e a única de nível superior entre os alunos atuais. Somente ela pode salvar a todos agora. Ela pediu a todos que ficassem quietos e não a interrompessem. Ela pode olhar para o coração, perceber pensamentos e revelar os segredos do coração humano. Ela não apenas tem um sexto sentido forte, mas também pode sentir flutuações psíquicas que são desagradáveis para ela. Ela acabou de sentir uma intenção assassina em seu pânico. Ela usou a detecção mental em larga escala e descobriu algo muito interessante. O rapaz a interrompeu e gritou o que era. E encobriu a boca dele com o dedo e disse para eles ouvirem. Baizing é uma pessoa renascida que entende as mudanças no futuro e está pronta para destruir toda a humanidade. Paril ficou surpreso e perguntou: é mesmo um ser humano? A garota se irritou e disse que não tinha permissão para falar. Homem estúpido, você deveria ouvi-la primeiro. Baizing rejeitou sua humanidade e preparou um plano para destruir o mundo. Alguém precisa impedi-lo. A garota tocou a testa dos rapazes e transmitiu mentalmente a eles o que viu. Os rapazes ficaram horrorizados e disseram que estavam acabados. Quão forte! Quem pode lidar com isso? A garota disse que agora ele também lê mentes, e que elas também não têm segredos para ele. A durabilidade é completamente determinada pelo nível de energia e pelas habilidades, mas devorar um grande número de habilidades sem explorar profundamente o potencial de cada habilidade é uma desvantagem. Ele também pode ler mentes, então eu posso vê-lo claramente, mas ele só pode me ver. Mas usando a detecção psíquica em si mesma, ela pode alcançar um circuito fechado de energia e construir uma barreira mental. Essa barreira também protegerá e evitará que os pensamentos vazem. Zamo pode usar canais de energia para entrar em todo o seu corpo e lançar bombas de energia de qualquer parte do corpo. Shen pode comprimir uma grande quantidade de ar para obter uma grande quantidade de oxigênio em pouco tempo e melhorar seu condicionamento físico. Além disso, depois de aprender sobre a regra de mudança de cor, ele pode aplicar a compressão com segurança. Os rapazes se entreolharam e disseram que seus segredos seriam revelados. Eles podem ler mentes. A garota continuou a dizer que o ar é comprimido por ele em duas conchas esféricas, uma grande e outra pequena. O ar no meio é bombeado para fora e se torna uma camada de isolamento acústico a vácuo. Conseguir o efeito de controle de som. Ela se levantou, abriu os braços e disse que havia escolhido os companheiros certos. Eu o chamei com ela para salvar a humanidade. O cara disse que eles definitivamente concordam. Ele me usa como seu campo de flores. É impossível que esse nó se espalhe. Eles unirão todos. Desenvolver uma estratégia baseada em habilidades que não serão descobertas. Ao derrotar Baizing, eles também venceriam. Ian ficou ali e pensou que os alunos são fáceis de controlar, o que torna os pensadores os mais fortes entre os selados. O mundo não tem segredos para ela. Baizing e sua memória pertencem a ela. Antes de ter sucesso, ela primeiro fingiu flutuações psicológicas que poderiam fazer com que ele confiasse nela. Ela me fez pensar que Baizing era seu salva-vidas. Ela seguraria a mão dele com força pelo resto de sua vida. Todos os alunos são sua comida. Isso deve ajudá-lo. Seu segredo não pode ser revelado. Eu realmente quero dizer em voz alta que ele é tão bonito. Bai ficou na frente do lagarto e pensou que tinha vantagem na batalha. E ele atacaria a garota ferozmente assim que ela aparecesse. Parece que ela também entende que é invencível, desde que não haja nada na mochila. Ele achava que os 3 examinadores não tinham experiência em combate e que confiariam apenas em suas habilidades. Bai se virou, acenou para o lagarto e disse a Jaireni que estava indo embora. Ao mesmo tempo, eu disse a ele para usar o som para protegê-lo e matar os examinadores restantes, mesmo que o teste fosse aprovado. Bai então usou o feixe de energia para fazer a corda se prender no telhado e subir. Nesse momento, o homem-lagarto estava olhando para ele e pensando. Havia uma habilidade do olho de Wang, pensando bem, a habilidade de sombra também. Por quê? Com uma habilidade tão maligna e devoradora. Ele permaneceu nas sombras. Os homens-lagartos se viraram e pensaram que agora não era hora de pensar nisso. Talvez ele estivesse testando. Embora não seja fácil, isso também permitirá que eles vejam a verdadeira força da família Jai. No momento, as seguintes pistas são conhecidas em resumo. Jai Uidvan quer matar Jai Uixin e privá-lo da posição de mestre. O examinador e 2 pessoas próximas são de sua confiança. Uma bomba foi colocada embaixo do carro, o que é óbvio. O examinador. Por que ela ainda não saiu? É seguro sair, desde que você não use roupas manchadas de sangue. Você ficará bem, Yeguan, de agora em diante. Eles devem cuidar das flores,
plantas e árvores e proteger o meio ambiente. Enquanto isso, no carro, uma enfermeira estava observando você. Essa mulher que foi salva pelos homens lagarto quando teve a chance, mas que foi deixada sob os cuidados dele. Nesse momento, um portal se abriu atrás dela, onde o examinador estava parado. Ela saiu sem jaqueta e disse que queria ir à praia para relaxar imediatamente após passar no exame, mas não levou uma muda de roupa com ela. Ela queria se esconder até que eles terminassem. Isso fez com que todos ligassem para seus níveis. Em vez de unir forças para pegá-lo, ela começou a pensar que a tarefa mais urgente era ganhar o favor dos membros da família Jai, deixando o rapaz e a moça da família Jai por conta disso, ou então ela estaria em perigo. O homem lagarto concordou e pediu para colocar a moça em sua mochila para que pudessem relaxar a guarda e trabalhar juntos. A mulher sorriu e disse que a família ainda tem pessoas inteligentes, se necessário. Ele pode vir até ela para trabalhar em qualquer condição. O homem lagarto disse que isso era fácil de dizer, mas agora precisamos resolver o problema. Naquele momento, as crianças estavam de pé no campo de futebol e gritavam que tinham sido salvas. Bai Xing tem a resposta. Todos o chamam de lixo, mas ele é o único que sempre o tratou bem. Ele é um verdadeiro gênio. Um cara estava no círculo de seus companheiros e disse que Bai Xing, o diretor, acredita que ele é mais um poluidor do que um ser humano e que precisa ser destruído. Todos concordaram com isso, e uma das crianças disse que o aprisionariam e o tornariam seu escravo. Nesse momento, os assistentes de Yin estavam parados, pensando que, comparado a eles, Shen Zihao é um palhaço, um bom plano e pode criar uma estratégia para evitar e reverter as detecções mentais usadas. Esses dois serão ótimos subordinados. Yin Xiaoxiao ouviu isso? Os alunos estão prontos. Os rapazes se entreolharam e disseram que agora todos estão prontos para trabalhar juntos na luta contra os poluentes. Assim que Bai Xin aparecer, eles alegarão que os poluentes entraram em seu corpo e todos o atacarão. Nesse momento, a garota ficou de pé e pensou no que era certo. Mesmo que ela leia os pensamentos, não encontrará nenhuma falha. Se esses são realmente títulos de roubo, dragões ocultos, ela pediu a eles que combinassem suas habilidades. Mas ela não esperava que eles tivessem tanta habilidade destrutiva extrema. A garota gritou que diria que ele era um verdadeiro gênio. Muito bem. Isso é o suficiente. Assim que Bai Xin vir o contaminante, eles precisam destruí-lo. Uma grande lâmpada de ferro estava acesa, e uma voz pedia ao diretor Puskin que o deixasse ir. Afinal de contas, ele não fez nada de errado. Era Bai, que estava deitado no sofá e amarrado com tiras de ferro, completamente nu. Ele foi colocado em leilão por essas pessoas ricas, e o Sr. Bai estava em uma situação de risco. Puskin, percebendo seu talento, decidiu comprá-lo, esperando ingenuamente que isso o ajudasse. No entanto, nesse momento, quando ele estava pensando no assunto, o diretor apareceu e pediu desculpas. Mas seria estúpido da parte dele perder uma oportunidade dessas. A mão branca estendeu a mão e colocou o bisturi número 20 usado para cortar a pele. Ao lado do diretor estava uma moça de jaleco branco. Sua assistente, disse a Bai para não ter medo. Tudo acabaria logo. E a enfermeira começou a cortar o corpo de Bai. Ele começou a gritar de dor e perdeu a consciência. Depois, acordou novamente e não conseguiu morrer. Talvez ele estivesse, de alguma forma, mantendo-o vivo. Sobre a mesa havia uma pilha de bisturis de várias larguras e comprimento. O diretor retirou as vísceras, entregou-as ao seu assistente e disse que elas deveriam ser armazenadas separadamente. O coração foi colocado em um recipiente com água. Durante todo esse tempo, Bai estava deitado em consciência. Seu peito foi completamente aberto e todos os órgãos foram retirados. Ele se deitou e pensou sobre o que o fez olhar para seus próprios órgãos, seu coração e fígado, seus pulmões e vesícula biliar, seus membros e partes de sua pele. Ele pegou tudo. O diretor pegou a mão de Bai e disse que só restava a mão direita, e que eles precisavam selar todas as partes do corpo para que as habilidades não passassem para os outros após a morte. A moça disse que o abraçaria com força e que esperava que essa mão de Deus os ajudasse. Quando o diretor saiu da sala de cirurgia, Bai pediu à moça que o matasse com uma voz fraca e agonizante. A moça disse que podia, mas que ainda não tinham acabado com ele. A garota colocou a mão dele em sua bochecha e disse que ele não tinha ideia de quão poderosas eram suas habilidades. Esse medo da luz poderia conferir poder divino a outras pessoas. O diretor previu o desenvolvimento de suas habilidades, então decidiu encontrar outro uso para elas. Ele é a pessoa mais inteligente do mundo, capaz de calcular absolutamente tudo. Mas o diretor não consegue descobrir se é possível usar a esfera de luz para transformar o renascimento em vida eterna. Bai ficou chocado com o que ouviu e disse que agora entendia tudo. Ele tinha medo de ser traído se ousasse desobedecer. Por isso, ele nunca resistiu e só queria restringi-lo. A garota começou a pedir a Bai que passasse sua habilidade para ela,
e ela lhe daria paz em troca. Bai respondeu que lhe daria o que ela quisesse. Ele começou a puxar sua bola de luz e a tocar a garota, e ela começou a gritar para que ele entrasse nela, que a esfera de luz fosse dela para sempre. Bem, de repente, o rapaz teve a sensação de que havia ativado a habilidade. O sistema informa que o nome é God's Hand, Mão de Deus. O nível é desconhecido. A habilidade do proprietário da Mão de Deus é capaz de pegar as habilidades de outras pessoas e usá-las independentemente para atacar ou transferi-las para outro. Bai não entendia o que estava acontecendo com ele. Por que e para quê? Ele estava muito irritado e achava que todos o estavam tratando como um porco que havia sido abatido. De repente, ele gritou para que a esfera voltasse para ele. Um balão saiu da garota e voou de volta para Bai. Mas então a porta se abriu abruptamente e o diretor estava lá. O homem gritou para ele que também havia previsto sua morte. Ele pegou o bisturi que estava ao seu lado e o enfiou em seu olho. Era uma memória. E os telepatas podem sentir a dor da pessoa cujas memórias estão visualizando? A garota congelou e perguntou onde estava Bai Zen. Bai sorriu um pouco e perguntou se ela tinha algum segredo. Ele estava no telhado de um prédio alto e olhava para ela. E a garota disse: por que ele subiu lá? Desça. Todos estão preocupados com ela. Ele disse a ela para usar a telepatia para entrar em contato com ele. Ele não compartilharia seus pensamentos com ela. Ela já sabia de tudo. Então, bastava que ela lhe dissesse o que pensava sobre o que estava acontecendo. Ian ficou olhando para ele e disse: como as pessoas podem ser poluídas? Não deixe que ele seja tolo. Como, então, em sua opinião, uma pessoa adquire habilidades? Bai começou a relembrar os momentos e disse que é fácil saltar a uma altura de 3 metros, correr 100 metros em 3 segundos, arremessar um núcleo pesado como uma granada, restaurar rapidamente os tímpanos que foram danificados por sons altos, e até mesmo uma explosão nuclear pode ser salva apenas segurando a respiração. Não só o corpo sofre mutação, mas também o coração humano. Produtos alimentícios de baixa qualidade, vendas de pessoas, assédio, opressão. Grandes estados atacam calmamente os menores que podem se defender. Neste mundo, a vida de uma pessoa não é nada. Ian sorriu, começou a se preocupar um pouco e disse que eles ainda estavam na escola, portanto não deveriam se preocupar com isso. Era normal que meninos da idade dele fizessem planos para mudar o mundo. Bai olhou para ela com seriedade e perguntou: realmente, também é normal que todos eles se reúnam aqui para lidar com ele? A garota ficou imóvel no local e perguntou: a barreira caiu. Impossível. Como? Bai baixou a cabeça e disse que nunca confiava nas pessoas. Ele mostrava a ela suas memórias que não mostravam nenhum traço de cuidado ou piedade. Ele era tratado como um animal de estimação. Ele foi intimidado. Isso é aceitável? Ian estava um pouco assustada, mas ela disse seriamente e perguntou se ele queria que ela sentisse pena dele. De jeito nenhum. A humanidade precisa de um líder que possa acabar com a poluição. E você não pode ficar sem pena. O fim justifica os meios. Bai se sentou à beira do conhecimento de alta altitude e disse que essa era uma atitude desdenhosa em relação à vida de outras pessoas, e afinal de contas, ela mesma só tinha classificação A. Talvez eles devessem transferir todas as suas habilidades para ele. Io ficou furiosa e olhou para Bai seriamente, dizendo que ele era louco. O demônio, como ele. Ela interrompeu. Voltou-se para seus assistentes e disse-lhes para atacá-lo. Ele havia selado o chefe em seu corpo. Ele havia selado o chefe em seu corpo. Se eles o matarem, poderão salvar os outros. O camarada se levantou e discutiu que o chefe está lá dentro. Nesse caso, eles não têm escolha, apenas o matemática. Então, delirem. O cara não tem muito nível de força, então ele pegou algumas armas. Ele pode ser compartilhado com seus amigos. O cara disse para não se esquecer de seguir as regras. Caso contrário, suas habilidades só os prejudicarão. O segundo cara disse a todos para confiarem nele. Ele será capaz de atacar mesmo a essa distância. Se eles se unissem, seriam capazes de eliminá-lo com um único gol. Ian riu, olhou para Bai Zing e perguntou se ele achava que conseguiria lidar com todos eles. Todos começaram a unir forças para atacar, mas o cara disse que isso não era suficiente. Você precisa de mais. Nesse momento, Bai estava sentado no telhado com a mão no joelho, segurando a cabeça, apontava para o céu. Ian percebeu que ele estava usando fadas elétricas para pendurar seu clone de sombra sobre eles. As fadas elétricas coletam energia solar. O clone cobre a luz. Ele quer ativar a regra. Bai sorriu e disse exatamente: a cor não existe sem a luz. Se eles mudarem a cor, quebrarão as regras. Os adversários começaram a gritar que não poderiam deixá-lo vencer e apontaram seus golpes para a sombra que pairava sobre eles. Um dos rapazes disse que a compressão só pode ser aplicada a objetos físicos. Ele não pode tocar em sua sombra. Bai se levantou,
Olhou para eles e disse que eles estavam atacando. Ele estava defendendo. Deixe-os acreditar. Ele repeliria qualquer ataque deles. De repente, o cara começou a gritar baixinho. Ele consegue ler mentes. É tudo Lin Xiaoxiao. Ele pede que você não o mate. Bai apontou sua bola de luz para ele e disse que tudo bem. Se ele lhe desse sua habilidade, então ele o perdoaria e o pouparia. O sistema informa que o canal de energia, classificação B. O proprietário pode criar canais de qualquer formato, capaz de se concentrar em um determinado objeto e manipular sua energia. Bai estendeu os braços para os lados. O fato de estar em pé no telhado diz que essa é uma boa habilidade. Com a ajuda dela, ele pôde liberar todo o potencial da mão de Deus e gritou para frente. Suas bolas de luz voaram em direção aos oponentes e começaram a levar tudo. Ele precisava de todas as habilidades. Bai, depois de reunir todas as suas forças, disse que todos eles eram inúteis. Talvez seja a hora de as vítimas morrerem. E todos os caras que estavam no nível mais baixo de suas habilidades caíram para o nível 1. Eles disseram que ele tirou todas as suas habilidades. Elas nunca haviam se sentido tão fracas antes. Yin estava deitada no chão, seu corpo tremia e ela disse que Bai Xing é um demônio. O diretor não vai deixar isso acontecer assim. Bai se virou e saiu do telhado, dizendo que eles iriam olhar. O primeiro nível será a punição deles. De agora em diante, eles não são capazes de fazer nada. Apenas espere a noite passar. Ele finalmente teve a oportunidade de selar o Golden Bowl. Nesse ponto do instituto, o diretor Puskin estava arrumando suas coisas e dizendo que havia problemas na escola. Ele precisava voltar. Seu assistente perguntou se não seria melhor pegar um avião. Por que ir você mesmo? O diretor deu uma risadinha e disse que gostava de fazer as coisas à moda antiga. Ele nunca gostou do céu. O diretor disse ao seu assistente para ficar enquanto ele e Lin Zhan iam embora. O assistente ficou surpreso e disse: "Tudo bem. Mas isso é muito inesperado." O diretor olhou para Lin Zhan e disse que temia não conseguir fazer isso sem os selos dela. Ela respondeu que o selo do touro demoníaco foi removido. Suas habilidades já haviam sido restauradas, mas ela gostaria de aumentar sua coleção. Ela ajeitou o cabelo e disse que eles estavam chegando. Nesse momento, o diretor assistente olhou para ela em silêncio. O sistema informa que este é Lin Zhan. Sua classificação: habilidade Sangue Dourado, nível 20, 17, 14, 31. Naquele momento, o Homem-Lagarto pegou a bolsa com você e a colocou na mochila do examinador. Ele lhes disse para se apressarem, pois não há tempo a perder. O Homem-Lagarto colocou no chão com cuidado, e a mulher continuou a insistir com ele. O lagarto olhou para a mulher com seriedade. De repente, deu um pulo para trás, sem se preocupar em esconder a senhorita. A mulher perguntou qual era o problema. E o lagarto respondeu que porque ela não deveria ir primeiro? Ela respondeu que o tinha ouvido dizer antes de sair. Mudanças em sua aparência física ou ambiente definitivamente fariam as regras funcionarem. E a morte de Gao Ming foi um exemplo perfeito disso. Portanto, ela não iria correr nenhum risco, mesmo que não ousasse se opor a ela, porque ele conhecia o poder contido em suas unhas. O lagarto respondeu que as unhas dela também mudam de cor, o que significa que, ao usar suas habilidades, ela também corre o risco de morrer. Ela respondeu que ele achava que ela estava com medo. Se a regra funcionar, todos eles morrerão juntos. Ela não o largaria até que ele lhe entregasse o bebê. O lagarto levantou as mãos e disse que estava ouvindo. Ele estava bem ciente do que estava acontecendo e não iria mais interferir. Mesmo que a senhora estivesse acompanhada de um médico, ela é uma médica comum e não representa nenhuma ameaça. Deixe abrir o espaço e deixá-los entrar. A mulher parou por um momento, pensou sobre isso e disse que eles concordavam. Ela abriu o portal e ficou esperando que as pessoas que ela precisava salvar entrassem. Nesse momento, o lagarto se levantou e pensou que ela havia levado 3 segundos para abrir o portal, mas o fez com certo medo. Parece que ela não acreditava que o médico fosse inofensivo. Ele acha que a senhora levará um segundo para chegar ao espaço. A enfermeira pegou o carrinho da menina e começou a se dirigir ao espaço, mas não percebeu o obstáculo à frente de seus pés e tropeçou na cauda do lagarto enquanto a enfermeira estava caindo e a mulher estava distraída com ela. O lagarto agarrou o carro sob o qual havia uma bomba e o jogou diretamente na mulher. Ela ficou terrivelmente surpresa e perguntou: "Ele quer morrer?" O Homem-Lagarto começou a pensar na maneira que ela escolheria: fechar o portal, abri-lo em um novo lugar ou pular nele ela mesma. Então, a terceira, uma escolha sábia. O lagarto gritou com seu ultrassom, e o carro voou direto para a mulher enquanto ela pulava no portal. Mas o carro não teve tempo de explodir. Nesse momento, o lagarto fez uma concha que salvou as pessoas para que não se queimassem. Todos sob a cúpula olharam para o fogo e como o touro passou por ele. Então os homens lagarto disseram que, esse Wang Tsai, como ele era cruel. Tal explosão reduziu facilmente até ele,
um tiranossauro, a cinzas. O sistema informa que este é Jiren. Classificação B. Habilidade linhagem de sangue do tiranossauro. Nível 2763. Habilidade transformação em um tiranossauro. Rugido de dragão. Ataque sonoro. O campo de força do tiranossauro pode proteger contra ataques. De repente, a esfera de luz de Bai apareceu e ele disse aos homens lagarto que havia passado perfeitamente no teste. O lagarto perguntou há quanto tempo ele estava lá. Bai respondeu que decidiu observar a situação por um tempo. Parecia que ele havia lhe dado uma escolha. Mas, na verdade, ela simplesmente não tinha tempo para usar sua habilidade. Então, ela decidiu pular para dentro do portal. Mas mesmo assim ela não teve sorte, pois sabia que havia uma bomba no carro. Mas ele, por sua vez, não tinha nada. Não corri nenhum risco, nada mal. O lagarto sorriu e disse que ela havia se esquecido de que ele era um exímio arremessador. Mais uma vez, ele foi mais forte. Bai ficou na frente do homem lagarto e lhe disse para presenteá-lo com um trono exclusivo que poderia ser usado para descer e subir ao céu. E o criou com o feixe de energia de Wang Tsai e o impulso constante da habilidade de seu colega de classe. Impressionante. O lagarto respondeu que, em sua opinião, era apenas um elevador. Valeu a pena se preocupar com isso? Bi ficou surpreso e perguntou do que ele está falando? Bi estragou tudo e disse que iria mudar. Agora ele quer ver um balão ou um dirigível. Não, é melhor fazer um disco voador. De manhã, nem todos ainda eram pessoas. Mas agora, Bi estava sentado no chão de um gazebo com rede de ferro, falando sobre como aquela era uma zona de poluição de nível S se não fosse por suas habilidades. Ele acha que dezenas de milhões de pessoas teriam que ser sacrificadas. Lizard estava sentado em frente a ele. Você e atrás dele estavam um motorista, uma enfermeira e uma jovem senhorita. Lizard perguntou: mas como? O que aconteceu? Informações secretas? O cara disse que, mesmo que ele não perguntasse, ele deveria lhe contar sobre essa área antes que escurecesse. A estátua do touro é uma entidade selada. Alguém a trancou. Ela está coberta por uma estranha substância dourada. A zona de contaminação se expande quando a estátua entra em contato com uma pessoa. E, em segundo lugar, para despertar o touro dourado, a expansão da área não é suficiente. Há uma regra especial. Ao mudar a cor de um objeto grande, o touro acorda e começa a destruir tudo em seu caminho. E, então, uma pessoa causou uma grande onda de magma. Terceiro, a cor dos objetos é determinada pela luz. Quando o sol se pôr, as pessoas restantes na área mudarão de cor, e o touro perceberá isso como uma violação da regra. Quarto, quando todos os alvos na zona forem eliminados, a verdadeira forma da entidade aparecerá, e então Bai a imprimirá. Mas não deixe que ele espere para lhe contar os detalhes. Os homens lagarto perguntaram mais uma vez: o touro não vai atacá-los assim que a noite cair? Bi abriu a mochila mágica e disse que ele e Evoxon se esconderiam e o viriam ser transformado em carne moída. O lagarto ficou indignado e perguntou: é mesmo? Ele não acredita em mim. Bi respondeu que ele não tinha nenhum senso de humor. Ele sabe como o chamam? O Rei da Luz. Alguém perguntou: eles realmente conseguirão? Foi uma enfermeira que estava terrivelmente preocupada e perguntou: eles sobreviverão? Bai mostrou sua força e disse que ele chamava a esfera de luz. Ele só pode se proteger. Mas o feixe de energia e as fadas elétricas são suficientes para manter a iluminação aqui, para torná-la mais brilhante. Você só precisa aumentar o tamanho da esfera de luz. E agora a esfera emite luz com a mesma intensidade que a fonte natural do mundo. O sol está se pondo, escurece e tudo ao redor muda de cor, mas somente aqui a iluminação permanece inalterada. Bai olhou para as pessoas ao seu lado e disse que daria a elas uma chance de sobreviver se não causassem nenhum problema. O motorista e a enfermeira ficaram surpresos com essas palavras. Eles estavam tremendo um pouco e começaram a suar. O lagarto olhou para a senhorita e estava claramente preocupado com ela. Bai estava olhando para o pôr do sol e pensando no que fazer quando tudo acabasse. Puskin é capaz de prever o futuro, e é possível que ele venha para cá assim que a área de contaminação for selada. Mas seu súbito renascimento não era algo que ele poderia ter previsto. Bai já havia testemunhado o selamento e a autoseparação em sua vida anterior, então por que ele o deixaria participar desses eventos? O que ele esperava? O homem lagarto disse que estava um pouco preocupado com a condição de Il. A enfermeira lhe disse que entendia que ela não era uma figura particularmente importante aqui e que não pesava muito, mas lhe pareceu que a garota precisava de supervisão constante. Bai olhou seriamente para os assistentes que estavam na frente dele e disse que essa não era uma tentativa covarde de se esconder, mas, de acordo com a ordem,
Eles devem sempre e em qualquer lugar acompanhar a senhora. O cara disse que o coma dela foi causado pelo esgotamento de energia. Ela voltaria ao normal assim que recuperasse pelo menos um ponto de energia, mas ele não queria que ela acordasse antes que a área fosse selada. Em seguida, ele olhou para o buraco e disse a todos que esperassem, pois parecia que havia algo lá dentro. Ele começou a tirar coisas de lá e disse que esse também era um espaço que foi aberto pela primeira vez. Ele tem tudo o que você precisa, um lugar para uma mulher e uma menina, e definitivamente há recursos suficientes. Eles correram mais rápido para o portal. Será que realmente há espaço suficiente para eles? Bai riu e perguntou se eles se atreviam a levar Jiaoxin com eles. Se ele não morresse, poderia abrir o portal e acabar com eles a qualquer momento. E se ele morresse, eles ficariam presos. Os assistentes e a jovem senhorita entraram no portal e Bai o fechou. Já estava bastante escuro lá fora, e o lagarto disse isso. Bai sorriu maliciosamente e perguntou se ele estava com medo. O lagarto respondeu que nunca teve medo de contaminação. E o cara acabou de dizer que é uma casa lá dentro, certo? O homem lagarto disse a Bai para não falar. Mesmo gênios determinados não conseguiam lidar com uma tarefa tão difícil. É simplesmente impossível salvar a humanidade da poluição. E o mundo está cheio de pessoas desonestas que estão prontas para colocar as mãos nos resultados das pesquisas de outras pessoas, mas elas podem ser compreendidas. Eles estão apenas tentando reviver suas famílias. Bai sentou-se em frente ao lagarto e perguntou o que exatamente a família Zai faz. Ele o respeita, por isso não vai se aprofundar em seus pensamentos. O lagarto respondeu que também não sabia muito, mas a divisão na família definitivamente ocorreu após o vazamento de algumas informações. Zai Zingua, o pai da senhora e chefe da família, escreveu um artigo sobre a relação entre a poluição e os poluídos, descrevendo as possibilidades de usar a poluição para fortalecer a vitalidade. Bai ficou surpreso e perguntou, então ele foi o autor da teoria de que as pessoas adquirem habilidades sob a influência da poluição. E quais são os resultados? Algo deve ter dado errado, ou a família não estaria em uma situação tão terrível. O homem lagarto disse que não sabia mais nada, apenas presumiu que o chefe estava conduzindo seus experimentos para o bem de sua filha. Se possível, ele lhe perguntaria. Bai olhou para o lado e disse que eles continuariam mais tarde. Algo estava começando. Gritos de socorro começaram a ser ouvidos de todas as direções. Era o touro que andava por aí matando todo mundo, e as pessoas diziam a Bai Xing que não o perdoariam por isso. Mas o touro não estava sozinho. Havia vários deles. Eles corriam a toda velocidade e matavam todo mundo. Bai disse que parece que todos estão mortos. O homem lagarto perguntou, você vai selar isso agora? O homem começou a se levantar do chão e disse que sim, mas eu ainda gostaria de saber como fazer isso. Agora tudo que ele precisa fazer é vagar em busca de novos diários vivos, e esta é a nossa única chance de chegar até ele. O touro estava sozinho no terreno da escola e era incrivelmente grande. Bai caminhou ao lado dela e pensou em como seria se ele não conseguisse mais perceber as cores, e começou a soltar as sombras debaixo dele, gritando para elas irem embora. A sombra começou a envolver o touro, o que significa que sua área de cobertura não é tão grande, mas como não é uma habilidade de nível, pode ser melhorada. Nível até 3000. As sombras cobriram o touro da cabeça aos pés, e ele apareceu na cúpula. Nesse momento, a área de infecção começou a desaparecer. Bai liberou as pessoas que salvou da mochila e elas perguntaram como era. Já acabou? Mas Bai respondeu que o segundo passo é jogar o touro no espaço. Aumente sua capacidade adicionando 4000 pontos de energia a ele. Com a ajuda de seus poderes, ele enviou o touro para o espaço. Bai começou a falar sobre ser selado, mas ele não é Puskin, portanto não pode criar uma impressão digital completa. O touro demoníaco não adormeceu, mas ficou congelado por um tempo, então ele pode liberá-lo a qualquer momento. Por exemplo, se estiver em perigo, Bai correu e entregou a energia a Yu, pulou do telhado e se despediu. Bai abriu suas asas brancas e voou em busca de Qin Oke, onde ele está esperando por ele. Você acordou, pulou da cama, olhou em volta e perguntou há quanto tempo ela estava inconsciente. E onde está Bai Zing? O homem lagarto respondeu que ela estava em coma há meio-dia, mas Bai Zing estava bem. Ele já tinha ido embora. A enfermeira voltou-se para a senhora e disse que o teste mostra que seu volume de energia atual é de 1200 unidades. O assistente se virou e perguntou surpreso, talvez esteja quebrado. Isso é muito. O lagarto respondeu que eles resolveriam isso mais tarde, mas agora vale a pena se apressar. E ele pensou na rapidez com que Bai Zing fugiu daqui e sentiu que algo estava para acontecer. A garota se levantou da cama e disse que estava bem. Ela precisa falar com seu pai, e eles lhe contarão sobre Bai Zing no caminho. Então ela me perguntou por que meu primo mantém a forma de um tiranossauro. Com medo de alguma coisa? Eles estavam olhando para o estádio de esportes que estava em chamas. Você parecia triste e perguntou
perguntou o que havia acontecido lá. Não acredito que só se passou metade do dia. Que horror! O homem-lagarto sentou-se sobre o joelho, ofereceu a mão à moça e disse que deveria protegê-la do perigo. Portanto, precisamos sair rapidamente deste lugar. O homem-lagarto virou-se para seus assistentes e disse que eles estavam indo embora. Com você sentado no ombro dele, ele se dispersou e pulou. Já era noite lá fora e, em um prédio alto, o homem que Bai procurava estava parado na janela. Em seu apartamento, uma moça deitou-se na cama coberta com um cobertor e disse que gostava muito de Kim quando eles se casassem. Ele disse que havia me contado que sua carreira estava apenas começando a decolar e que ele estava muito ocupado no momento. Portanto, o casamento teria de esperar um pouco mais. A porta se abriu abruptamente e alguém disse: "Que ótimo, ela gosta do fato de eles estarem tão próximos." Havia uma garotinha com um cachorro parado na porta, apontando para a menina que pulou da cama e começou a gritar: "Where is the baby from?" "Quem é?" Quem disse que não tinha ninguém. O homem respondeu que esta é sua filha. E ele não mentiu. Ele e sua esposa são divorciados. A moça não gostou muito disso. Ela olhou para Kim com desagrado e disse que ele era um mentiroso. "Deixe que ele lhe dê suas roupas." Ela disse. O rapaz pegou as roupas e começou a sair do quarto e pediu licença, mas sua filha gostou delas. A menina começou a rir, e o homem fechou a porta e saiu. Bai, que estava voando em suas asas, viu Kim sair de sua casa e disse que o havia encontrado. O homem começou a ligar para seu chefe e perguntou se o pagamento havia sido feito. De 10 devedores, 8 tiveram que ser enviados. Ele tem mais 3 notas promissórias em mãos, portanto, não haverá problemas com o dinheiro. O chefe lhe disse que era um bom trabalho. Ele confia plenamente nele. O sujeito se levantou na calçada, olhou para o céu e achou que estava tudo bem. Tudo estava indo como deveria. O chefe o apreciava, e a filha já havia despertado suas habilidades. E, afinal, ela tinha apenas 10 anos. Só faltava matar esse aqui. De repente, uma voz saiu do telefone e disse que ele havia terminado. O rapaz fingiu não ter ouvido nada, pois o sinal estava ruim. A voz disse que havia um novo emprego para ele, e o cara respondeu que também havia aprovado suas férias, que ele encontrasse outra pessoa para ela. Bai estava conversando com ele todo esse tempo, e ele disse que havia esquecido completamente o que estava fazendo. Portanto, deixe-o relatar os eventos de hoje. O cara ficou surpreso e perguntou o que. Ele simplesmente me disse: "O pagamento chegou. Hoje visitei 10 lojas e recebi 8. De repente, o cara virou o olhar e viu que Bai estava parado no final da rua escura. Ele desligou o telefone e disse que Kim Ooka estava indo muito bem. Eles não discutem. É uma habilidade bastante fraca, mas ele não pode deixar de obedecê-la. O cara estava lá, tremendo horrivelmente, com os cabelos da cabeça arrepiados. Bai se aproximou e disse que aqui está seu decreto. Que ele se lembre de como fez com todos os seus devedores e faça o mesmo com ele mesmo. O homem olhou para ele com olhos tristes e disse baixinho que ia morrer. Bai começou a piscar luzes em seu ouvido e a falar sobre o que havia de errado com seu comportamento. Deixe obedecer e ele lhe dará algo. Ele ficará grato. O sistema informa que este é Kim Ooka. Classificação C. Energia 831. Habilidade Deformação Metálica. O proprietário da habilidade pode dar ao metal qualquer forma desejada, considerando a classificação de nível C. Sempre que o usuário estiver à beira da vida ou da morte, ele gastará sua energia até se curar. Bai olhou para ele e disse que lhe daria mais 200 pontos de energia para fazê-lo sofrer por mais tempo. Bem, sua habilidade poderia ser útil para ele, e pegou a teia de metal dele. Ele disse que eles estavam começando. Um de seus devedores se jogou sob as rodas de um caminhão. Depois, ele teria que bater em um muro, pular de um prédio alto, cortar os pulsos, enforcar-se, atear fogo em si mesmo, afogar-se no mar. Em resumo, Kim Ooka está se divertindo. Bai se virou e continuou andando. Ele chegou ao quarto onde Kim mora, pensando que agora era sua filha. Ele começou a bater na porta e pediu que ela abrisse mais rápido. A porta se abriu e um enorme e fofo poodle marrom saltou para fora. Bai ficou muito surpreso. Ele o cumprimentou e, à sua frente, estava a cabeça de um cachorro, o corpo de uma menina e as pernas de um cachorro. Uma menina estava sentada na cama. Atrás dela havia uma menina morta. A menina perguntou se ele tinha vindo brincar com ela. Ela tem pernas novas. Ele acha que o papai vai gostar delas. E daí? Ele quer se divertir com o cachorro dela? Bai começou a tirar o balão e a perguntar se ela achava divertido. Agora ele vai lhe mostrar a verdadeira diversão. Deixe que ela vá procurar o papai. Talvez eles brinquem juntos. A menina se enrolou em uma bola e rolou pelo corredor. Disse que estava bem e gritou que ia brincar com o pai. Mas, de repente, sua cabeça pareceu estourar e um touro começou a aparecer, rasgando sua cabeça. Bai começou a gritar e pensou em como o selo havia expirado. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí.
E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.